Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 251, uma nova vida além do trono. Naoki, de agora em diante, serei grato pela sua orientação. Ao ouvir isso, Naoki ficou momentaneamente atordoado, sem saber como responder. Calyrex, o rei das colheitas abundantes, olhou para ele e continuou. Esta é a minha resposta. A partir deste momento, não sou mais o rei de Galar. Essa foi a decisão que a Calyrex tomou depois de muita reflexão. A região de Galar havia passado por mudanças tremendas ao longo dos anos. Não era mais a Galar que Calyrex conhecera, e o título de rei de Galar agora pertencia ao passado. Em sua mente, Calyrex visualizou o lugar onde Naoki vivia, uma terra com novas pessoas, novos Pokémon e o calor do sol. Havia tantas coisas neste mundo que Calyrex ainda não havia experimentado ou compreendido. À medida que esses pensamentos se solidificavam em sua mente, o olhar antes melancólico de Calyrex tornou-se resoluto. Sério? Naoki finalmente entendeu a gravidade do que Calyrex estava dizendo, seu rosto se iluminando de alegria. Você está falando sério? Calyrex assentiu gentilmente com uma expressão sincera. Eu não minto, Naoki. Leve-me ao lugar onde você mora. Eu quero vê-lo. Naoki sorriu calorosamente, respondendo com igual sinceridade. Claro. Naquele momento, o cheiro do ensopado pairava no ar. As batatas e a carne na panela estavam cozidas, e o aroma delicioso do prato saboroso enchia o ambiente. Os olhos de Koraidon e Ciclizar brilharam de expectativa enquanto olhavam ansiosamente para a panela, na esperança de experimentá-la. Até Calyrex, que normalmente se mantinha calmo, foi atraído pelo aroma. Nunca senti nada parecido com isso antes, comentou com leve curiosidade. Naoki riu e ofereceu. Você gostaria de experimentar um pouco? Para sua surpresa, Calyrex balançou a cabeça gentilmente. Não, obrigado. Não é que eu não goste, mas meu corcel e eu não comemos carne. Entendendo imediatamente, Naoki sorriu. Ah, entendi. Vocês dois são Pokémon vegetarianos. Depois de pensar por um momento, Naoki vasculhou a bolsa e tirou um pedaço de pão fresco. Entregou a Calyrex. Que tal isso? Calyrex aceitou o pão, deu uma pequena mordida e mastigou pensativamente. E então, como foi? Perguntou Naoki ansioso. Calyrex assentiu em aprovação. Embora não seja tão boa quanto as cenouras que eu e meu corcel gostamos, é bem gostosa. Eu gosto. Que bom ouvir isso, disse Naoki com um sorriso. Em seguida, ofereceu pedaços semelhantes de pão a Glastrier e Sectrier, que os mordiscaram satisfeitos. Naoki voltou-se para o ensopado, levantando a tampa da panela para verificar o prato lá dentro. O aroma se intensificou à medida que o vapor subia. Ele não pôde deixar de sorrir ao ver a refeição farta e farta lá dentro. Uma mensagem lhe veio à mente. Ensopado de carne e batata, B+, um prato de alta qualidade feito com batatas em cubos cozidas e carne em uma panela grande em fogo alto. O caldo é perfeitamente absorvido pelas batatas macias e a sopa é rica, tornando-se uma refeição ideal para o tempo frio. Efeito de cozimento, recuperação da resistência ao frio nível 2. Após comer, o corpo se aquece significativamente e a força física é restaurada. Dura 6 horas. Comentário. Um prato que enche o estômago e aquece o corpo. Perfeito para humanos e Pokémon sensíveis ao frio. Efeito duplo? Manter-se aquecido e restaurar a força física? Naoki riu sozinho. Parece que o macarrão para sopa quente pode ser aposentado por enquanto, pensou. Considerando o tempo, parecia que os efeitos da sopa de macarrão quente que haviam tomado antes estavam começando a passar. Este ensopado substancioso de batata e carne era a maneira perfeita de repor as energias e se manter aquecido. Naoki serviu o ensopado para Ciclizar e Koraidon. Os dois Pokémon mergulharam avidamente em suas tigelas, mastigando alegremente sem hesitar. Enquanto comiam, Calyrex olhou para Naoki e perguntou pensativo. Quando você planeja retornar para Paldea? Naoki fez uma pausa, pensou um pouco antes de responder. Provavelmente em alguns dias. Ainda tenho algumas coisas para terminar aqui e quando terminar voltarei. Uma das tarefas de Naoki era visitar outras cidades para comprar penas de aço de Corviknight. Ele planejava levá-las de volta ao rancho. Além disso, havia alguns outros assuntos que ele precisava abordar na tundra coroada. Glastrier e Sectrier, por exemplo, adoravam as cenouras de gelo e de raiz de sombra típicas da região. Como os dois corcéis se juntariam a eles no rancho, Naoki precisava descobrir uma maneira de mantê-los felizes. O problema era que essas cenouras especiais só podiam crescer no solo nevado da tundra coroada, o que as tornava uma rara especialidade regional. De volta ao rancho, os dois corcéis não poderiam comer suas cenouras favoritas a menos que Naoki encontrasse uma maneira de replicar as condições necessárias para cultivá-las. Com esse pensamento em mente, Naoki se virou para Calyrex. Eu estava pensando. Se eu conseguir descobrir por que as cenouras de gelo e de raiz de sombra só crescem aqui, talvez eu possa criar um terreno especial no rancho e cultivá-las eu mesmo. Assim, Glastrier e Sectrier ainda poderão desfrutar de sua comida favorita. Ao ouvir isso, Calyrex assentiu lentamente perdido em pensamentos. De fato, se pudéssemos cultivar essas cenouras no rancho, eles ficariam muito felizes. Encorajado pela aprovação de Calyrex, Naoki sorriu. Depois do almoço, pretendo explorar o Vale Nevado e o cemitério antigo. Quero comparar o solo e ver se há fatores ambientais que fazem essas cenouras crescerem aqui. Calyrex assentiu em aprovação. Eu vou com você. Depois de terminar a refeição, Naoki arrumou seus pertences e colocou a mochila nas costas. Subiu nas costas de Koraidon, pronto para partir. Calyrex montou em Sectrier com Glastrier logo atrás. Os dois cavalos se moviam em conjunto com Koraidon, os três Pokémon caminhando lado a lado enquanto saíam do Santuário da Coroa.
Quando chegaram à entrada do santuário, Calyrex parou e olhou para trás, para o antigo templo situado no alto das montanhas cobertas de neve. Seria mentira dizer que seu coração não vacilou. Afinal, Calyrex viveu ali por tanto tempo, e as pedras endurecidas pela neve do santuário testemunharam tanto sua ascensão ao poder quanto sua queda na obscuridade. De um dia reverenciado como rei a ser esquecido pelo mundo, o santuário da coroa guarda todas as memórias. Em algum momento a neve começou a cair novamente. Calyrex permaneceu em silêncio sob a neve, contemplando o santuário perdido em pensamentos. Sua expressão refletia tristeza e aceitação. Só quando um suspiro suave escapou no ar silencioso é que Calyrex finalmente se virou. Com o último olhar para o santuário, ele falou: deixa pra lá. Eu não sou mais um rei. Vamos. Nauki assentiu, compreendendo o peso da decisão que Calyrex acabará de tomar. Sabia que devia ter sido necessária uma grande dose de determinação para o outrora rei das colheitas abundantes deixar o passado para trás. Eles percorreram silenciosamente a trilha nevada, o som dos cascos de seus Pokémon esmagando a neve fresca preenchendo o ar. No meio da jornada, Calyrex quebrou o silêncio com uma pergunta surpreendente. Nauki, como é ser um fazendeiro? Nauki piscou, pego de surpresa. Após um momento de reflexão, respondeu: talvez pareça liberdade? Cada um vê de um jeito. Algumas pessoas apreciam uma vida cheia de emoção, viajando pelo mundo, enquanto outras preferem a paz de ficar em um lugar só, desfrutando de uma vida simples e tranquila. Calyrex assentiu, pensativo. Entendo. Nesse caso, acho que também gostaria de aprender a me tornar um fazendeiro. Nauki, contarei com a sua orientação no futuro. Nauki, espere. O quê? A expressão confusa no rosto de Nauki deve ter sido óbvia demais, porque Calyrex ofereceu uma explicação paciente. O mundo mudou. Os dias dos reis já se foram há muito tempo, e eu não quero mais ser um. Pensei muito no que poderia fazer agora que deixei de ser rei. E quando vi você e seu rancho, percebi que é algo que me interessa. Talvez a agricultura seja o caminho certo para mim. Nauki, sério? A ideia de Calyrex, o outrora reverenciado rei Pokémon, decidir se tornar um fazendeiro era quase absurda demais para processar. Nauki já conseguia imaginar a indignação dos antigos seguidores de Calyrex se descobrissem que seu poderoso rei havia escolhido uma vida tão humilde. Mas se ele pensasse bem, Calyrex seria um ótimo fazendeiro com seu controle sobre a natureza e seu profundo conhecimento das plantas, ele era mais do que qualificado. Bem, estou ansioso por isso, disse Nauki com um sorriso. Um sorriso suave apareceu no rosto de Calyrex, sua expressão mais leve e esperançosa do que estivera em séculos. Eles continuaram a jornada pela trilha coberta de neve, cavalgando Coraidon e Glastrier lado a lado. A tempestade de neve os envolvia, mas nenhum deles se importava com o frio. Flocos de neve pousavam em seus ombros enquanto seguiam em frente juntos. Capítulo 252. A Cama do Gigante e o Mistério da Raiz da Sombra. Vale Nevado. Esta foi a primeira parada na jornada de Nauki e Calyrex. Um riacho fresco serpenteava pela terra coberta de neve, seu suave borbulhar sendo o único som no Vale Sereno. Nauki e Calyrex estavam lado a lado na beira de um campo aberto, cercados por uma beleza silenciosa. Nauki agachou-se e pegou um punhado de terra com uma pá pequena. Ele a peneirou entre os dedos, comparando-a com a terra do seu rancho. Parece duro e compacto, observou Nauki. Provavelmente por causa do ambiente congelado e sólido diferente do solo macio do rancho. Curioso, Nauki cheirou mais de perto. Então, no impulso, colocou uma pitada de terra na boca. Tem gosto de terra comum, murmurou ele, antes de fazer uma leve careta. Mas tem uma energia gélida e cortante. Sentindo o formigamento gelado se espalhando da boca para o nariz, Nauki cuspiu a terra e enxagou a boca com água. Enquanto refletia sobre as qualidades peculiares do solo, um pensamento lhe ocorreu. Esta terra está saturada de energia do tipo gelo. Será que é por isso que as cenouras aqui sofrem mutação? A energia deve impregnar as sementes e transformá-las nas cenouras brancas como a neve que Glastrier adora. Calyrex flutuava por perto, com o olhar sereno fixo em Nauki. Você descobriu alguma coisa? Perguntou ele. Nauki assentiu. Acho que sim. Se pudéssemos infundir a mesma energia do gelo no solo de outros lugares, talvez pudéssemos cultivar essas cenouras brancas em outro lugar. Calyrex refletiu por um momento antes de responder. Quando monto Glastrier, posso canalizar energia de gelo através dele usando meus poderes. Vamos tentar infundir essa energia no solo aqui. Parece bom. Nauki sorriu, ansioso para testar a teoria. Enquanto isso, Glastrier demonstrava pouco interesse na conversa, concentrando-se inteiramente no campo. Raspava o chão impacientemente com os cascos, expelindo nuvens de ar gelado pelas narinas, ansioso para ver as cenouras brancas que tanto amava. Calyrex suspirou, o afeto em sua voz era inconfundível. Meu amado corcel sempre foi assim. Nauki riu baixinho enquanto vasculhava sua bolsa, tirando vários pacotes de sementes de cenoura. Com a ajuda de Coraidon, plantou cuidadosamente as sementes no campo nevado. Quando a última semente pousou no solo, Calyrex flutuou até a beira do campo. Ele ergueu as mãos, canalizando uma onda de energia azul cintilante. A luz se espalhou pelo campo como uma maré, a energia do gelo se fundindo com o solo. Quando o brilho se apagou, o campo estava repleto de fileiras de cenouras roliças e brancas como a neve. Glastrier relinchou alegremente e trotou em direção à plantação, seus cascos batendo ritmicamente contra o solo congelado. Abaixando a cabeça, começou a mastigar avidamente as cenouras congeladas. Do outro lado do campo, Sectrier observava em silêncio. Sua expressão normalmente serena se suavizou com um toque de inveja ao observar Glastrier apreciando o banquete. Nauki arrancou uma das cenouras do chão e examinou-a atentamente. Era de um branco puro, como neve recém-caída, e fria ao toque, irradiando um leve frio glacial.
Naoki deu uma mordida curiosa na cenoura branca como a neve e ficou surpreso com a experiência. Não era apenas fria por fora, mas a polpa também era gelada. O sabor era incomum, misturado com um frio distinto, como se carregasse a essência da energia do gelo. Essa estranha descoberta confirmou a teoria anterior de Naoki, mas mais experimentos seriam necessários para entender completamente as propriedades dessas culturas únicas. Depois que Glastrier terminou de devorar cada última cenoura branca do campo, Naoki e Calyrex montaram seus Pokémon, Naoki em Coraidon e Calyrex em Sectrier, e partiram em direção ao seu próximo destino, o cemitério. Embora grande parte da tundra da coroa estivesse coberta de neve, a parte sul dava lugar a uma vasta área selvagem. No meio da tarde, eles cruzaram a extensão nevada e chegaram a uma paisagem repleta de vegetação, pontilhada de árvores, lagos, colinas e cavernas. No topo de uma colina, Naoki olhou para o sul distante e avistou algo incrível, uma árvore colossal com pelo menos 15 metros de altura. Perto dela, estendia-se outro campo, dominado por uma árvore frutífera vibrante, de um vermelho claro. Embora Naoki soubesse sobre a árvore gigante dos jogos, vê-la na vida real foi inspirador. Calyrex seguiu o olhar de Naoki e assentiu pensativamente. Aquela árvore está aqui há muitos e muitos anos. Seus frutos sustentam os Pokémon desta terra, atraindo criaturas poderosas para seu tronco. Muitos Pokémon grandiosos repousaram sob seus galhos ao longo das eras. O coração de Naoki disparou. Espera, você está falando das formas galarianas dos pássaros lendários? Ele lembrou que nos jogos, o trio lendário Articuno, Zapdos e Moltres havia visitado a árvore gigante. E não eram apenas eles, outras lendas como o Pokémon Regi também haviam marcado presença ali. Sim, eles estão entre os muitos Pokémon atraídos para esta terra, confirmou Calyrex. Mas não apenas os pássaros, outros gigantes ancestrais também repousam aqui. Eles continuaram a viagem e logo chegaram aos restos de uma antiga ruína de pedra. Pilares rachados e entalhes desgastados indicavam sua imensa idade, e uma forte sensação de mistério pairava no ar. A voz de Calyrex era suave, cheia de reverência. Esta ruína é conhecida como Leito do Gigante. Há muito tempo, Pokémon ancestrais dormiam aqui. Eles dormem há séculos, guardando esta terra. Os gigantes adormecidos, murmurou Naoki. Você quer dizer os Pokémon Regi? Seu coração disparou ao pensar em encontrar esses seres poderosos. Regice, Registel, Regirock, Regieleki e Regidrago. Posso abrir as ruínas e dar uma olhada lá dentro? Perguntou Naoki ansiosamente, tomado pela excitação. Calyrex, no entanto, balançou a cabeça com cautela silenciosa. Eu desaconselho. Esses gigantes descansam em paz agora, mas acordá-los poderia provocar sua fúria. Tal perturbação não só nos colocaria em perigo, mas também os Pokémon próximos. Naoki assentiu em compreensão. Certo, então é melhor não mexer com eles. Enquanto seguiam em frente, Calyrex olhou para frente e apontou para um pedaço de solo escuro. Ali, é aqui que crescem as cenouras de raiz sombreada. Naoki olhou para cima e viu um campo deserto aninhado entre túmulos. A área estava repleta de lápides em ruínas, criando uma atmosfera sinistra e ameaçadora. Um leve frio pairava no ar, fazendo com que o lugar parecesse facilmente assombrado. Cemitério antigo. As pessoas enterradas aqui devem ser de séculos atrás, certo? Pensou Naoki. Ele silenciosamente sussurrou um pedido de desculpas em seu coração por perturbar as almas em repouso, então caminhou para frente com seus Pokémon atrás. Calyrex flutuou ao lado dele, observando o campo. Você planeja continuar sua investigação aqui? Naoki balançou a cabeça quase imediatamente. Não, obrigado. Humanos não conseguem sentir energia fantasmagórica da mesma forma que Pokémon. Calyrex assentiu lentamente, entendendo seu raciocínio. Muito bem. Como você pretende prosseguir com seu experimento? Naoki tirou um saquinho de sementes de cenoura da mochila. Vamos ver se este solo dá para cultivar cenouras de raiz sombra. Entendo, respondeu Calyrex com a voz calma e solidária. Trabalhando com Coraidon, Naoki plantou todas as sementes no solo enegrecido. As sementes desapareceram sob a terra enquanto ele batia suavemente no chão, completando sua tarefa. Ao terminar, Calyrex flutuou para frente. Um brilho suave o envolveu enquanto ele erguia seu cajado, canalizando sua energia. Num instante, as sementes brotaram, transformando-se em um canteiro de cenouras roxas escuras. Sua cor misteriosa brilhava contra o solo negro, dando-lhes uma aparência peculiar. Naoki se virou para Sectrier com um sorriso gentil. Certo, Sectrier, estas são para você. Pode comer. Sectrier encarou Naoki por um instante, bufou baixinho e então deu um passo à frente com elegância. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse saboreando a atmosfera. Abaixando a cabeça, começou a mordiscar as cenouras recém-cultivadas com mordidas refinadas e moderadas. Ao contrário da alimentação desordenada e voraz de Glastrier, a abordagem de Sectrier era calma e metódica, como se estivesse saboreando cada mordida. O comportamento gracioso do Pokémon fazia parecer que até comer era uma forma de arte. Naoki observou, olhando de um lado para o outro entre Glastrier e Sectrier. E agora a verdadeira questão pairava em sua mente. Qual cavalo ele deveria montar na corrida Pokémon do ano que vem? Por onde Glastrier passa, o chão congela instantaneamente. Sua imensa força e poder destrutivo são inegáveis, mas sua personalidade é rude, orgulhosa e calejada pela batalha. Em contraste, o espectral transmite uma aura de tranquilidade. Nunca inicia conflitos com outras criaturas e se move com elegância graciosa, seus cascos pisando levemente na névoa etérea e fantasmagórica. Seu comportamento calmo e forma esguia lhe conferem uma beleza sobrenatural, como uma sombra fugaz ao luar. Naoki coçou a cabeça, preso em um verdadeiro dilema. Capítulo 253. Amizade, lágrimas e laços.
Sectrier continuou mordiscando as cenouras de raiz sombra perto do campo, saboreando cada mordida com silenciosa satisfação. Enquanto isso, Naoki examinava a área ao redor, observando mentalmente o terreno e o ambiente. Para confirmar o motivo da mutação incomum das cenouras na tundra coroada, Naoki sabia que a melhor abordagem seria uma comparação lado a lado. A localização do antigo cemitério marcava a borda do campo de neve. Embora ainda estivesse frio ali, plantas verdes e resistentes haviam conseguido crescer nas proximidades, sugerindo que a área estava menos saturada com a energia do gelo. Após refletir por um momento, Naoki caminhou em direção a um pedaço de terra em frente ao antigo cemitério. Ele parou e se virou para Calyrex. A propósito, se você continuar usando seus poderes para acelerar o crescimento das plantações, isso vai lhe custar caro? Calyrex balançou a cabeça em sinal de segurança. De jeito nenhum. Graças a você e aos meus corcéis, minha força retornou completamente. Qualquer energia que eu usar será reposta rapidamente. Que bom ouvir isso. Naoki sorriu. Então compartilhou sua ideia. Quero plantar sementes de cenoura aqui mais longe do cemitério para comparar o crescimento com as que crescem perto do solo enegrecido. Assim, podemos descobrir o que causa a mutação delas para cenouras de raiz de sombra. Calyrex considerou o plano e assentiu em aprovação. Uma boa ideia. Vamos começar. Naoki pediu a Coraidon que o ajudasse a cavar pequenos buracos no chão com suas garras. Juntos, plantaram as sementes de cenoura em fileiras organizadas. Quando o plantio terminou, Calyrex flutuou em direção ao campo, canalizando seus poderes mais uma vez. Uma onda de energia azul cintilante inundou o solo, incentivando as sementes a germinarem. Num instante, o solo se moveu e uma cenoura branca como a neve emergiu, brilhando fracamente na luz da tarde. Naoki se agachou para inspecionar a cenoura. É o mesmo tipo de cenoura branca que Glastrier adora, mas... Ele fez uma pausa pensativa. Não parece tão pura quanto as que cultivamos no campo de neve. Ele virou a cenoura nas mãos, sentindo seu leve frio. Será que a energia do gelo não é tão forte aqui quanto na tundra? Calyrex flutuou ao lado dele, compartilhando seu reflexo. Talvez. Pode ser o nível de energia no ambiente. Naoki coçou o queixo. Ainda não tenho certeza, mas tenho uma ideia para outro experimento. Ele ergueu os olhos quando o espectral, tendo terminado sua refeição, aproximou-se silenciosamente, lambendo os lábios, satisfeito. Os movimentos graciosos do cavalo fantasma atraíram a atenção de Naoki de volta para Calyrex. Eu me lembro, disse Naoki, que você pode controlar as auras de Glastrier e Sectrier usando seus poderes, certo? Calyrex assentiu gentilmente. De fato. Com o passar dos anos, minhas habilidades se entrelaçaram com as dos meus amados corcéis. Quando monto Glastrier, posso concentrar meus poderes para controlar o ar frio que ele produz, formando enormes armas de gelo. Você já me viu usar essa técnica, eu a chamo de lança de neve. E quando monto o espectral, minha energia espiritual se funde com sua essência, intensificando sua força fantasmagórica. Posso invocar inúmeras chamas bruxuleantes que descem como estrelas cadentes. Esse movimento eu chamo de barragem astral. Naoki assentiu pensativamente processando a informação. Tanto a lança de neve quanto a barragem astral eram habilidades poderosas exclusivas de Calyrex ao montar seus respectivos corcéis, demonstrando o vínculo que compartilhavam. E agora, disse Naoki com uma ponta de excitação na voz, preciso de um favor seu. Calyrex inclinou a cabeça levemente curioso. O que você tem em mente? Naoki apontou para o campo. Gostaria que você montasse no Sectrier e concentrasse sua energia para condensar sua aura fantasmagórica. Vamos infundir a energia neste campo e ver o que acontece. Calyrex entendeu imediatamente a intenção de Naoki. Ele assentiu levemente e disse calorosamente, deixe comigo. Num piscar de olhos, Calyrex usou sua habilidade de teletransporte para aparecer nas costas de Sectrier. Mais uma vez, o rei e seu leal corcel se reencontraram, e seu vínculo foi reacendido. Calyrex, agora em sua forma de cavaleiro das sombras, parecia majestoso montado no cavalo fantasmagórico. No momento seguinte, uma tênue névoa roxa emanou do corpo de Sectrier, flutuando suavemente pelo campo e se fundindo com o solo. Está feito, anunciou Calyrex com orgulho silencioso. Naoki assentiu, plantando uma segunda semente no solo. Calyrex ergueu a mão canalizando seus poderes para estimular o rápido crescimento da plantação. Uma luz azul brilhante brilhou sobre a terra e em segundos, um rabanete preto familiar brotou do mesmo pedaço de terra. Naoki arregalou os olhos. Funcionou. Exatamente como eu suspeitava. Isso confirma, energias do tipo gelo e fantasma são essenciais para o cultivo de cenouras brancas como a neve e cenouras de raiz sombreada, murmurou Naoki pensativo. Com esse conhecimento, Naoki sentiu-se confiante para criar campos especiais no rancho. Aproveitando os poderes únicos de Glastrier e Sectrier, ele conseguiu cultivar cenouras pretas e brancas, garantindo que os dois corcéis tivessem seus alimentos favoritos mesmo em pau-dia. É perfeito! Naoki exclamou com entusiasmo, virando-se para Calyrex para compartilhar sua descoberta. Calyrex ouviu pacientemente, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Que notícia maravilhosa! Agora não preciso mais me preocupar com meus amados cavalos sendo privados de sua comida favorita quando deixarmos a tundra coroada. No entanto, Glastrier e Sectrier congelaram ao ouvir a menção de deixar a tundra. Seus olhos se arregalaram em descrença e trocaram olhares inquietos. Aquela terra coberta de neve tinha um significado profundo para eles. Há muito tempo, na antiga tundra da coroa Glastrier, conhecido como portador do gelo, e Sectrier,
conhecido como a Chama Fantasma, reinavam como reis entre os Pokémon. Sua força era incomparável, e eles governavam a natureza selvagem com orgulho. Mas isso mudou quando os humanos chegaram e invadiram seu território. Enfurecidos, ambos os corcéis lançaram ataques ferozes contra os invasores e seus aliados Pokémon. Sua ira parecia imparável, até o dia em que Calyrex apareceu. Após serem derrotados pelo poderoso rei Pokémon, Glastrier e Sectrier formaram um vínculo profundo e inquebrável com ele. Daquele momento em diante, tornaram-se companheiros leais de Calyrex e governaram ao seu lado, com seus espíritos ferozes suavizados pela amizade. Agora, a ideia de deixar a tundra, seu antigo lar, despertava incerteza nos dois corcéis. Eles jamais imaginaram partir da terra que os definia. Percebendo a hesitação deles, Calyrex falou com calma e autoridade. Este lugar não nos pertence mais. Os humanos que um dia nos honraram como reis já se foram há muito tempo, perdidos no passado. Sectrier e Glastrier piscaram, ainda mostrando sinais de relutância em deixar sua casa. Percebendo isso, Naoki sorriu e disse, não se preocupe. Quando chegarmos ao rancho, plantarei muita cenoura só para você. À menção de comida, a hesitação de Glastrier desapareceu instantaneamente. O cavalo gelado relinchou alegremente, bufou 2 vezes e começou a empinar-se no mesmo lugar, levantando pequenas nuvens de gelo. Naoki. Calyrex observou a cena com um brilho divertido nos olhos. Ao lado deles, Coraidon soltou um som de alegria. Agal, isso é ótimo. Antes que percebessem, a lua já estava alta no céu noturno. O luar nebuloso banhava a terra com um brilho prateado, enquanto o vasto céu estrelado se estendia infinitamente acima deles. Sob seus pés, a tundra nevada cintilava sob a luz suave. Naoki cavalgava Glastrier, que trotava energicamente pela noite, levantando neve enquanto viajavam para o sul, através da tundra da coroa. Glastrier, com seu temperamento impetuoso, parecia ansioso para esticar as pernas sob as estrelas. À esquerda de Naoki, Coraidon corria em sua forma de montaria, acompanhando o ritmo sem esforço. À sua direita, Calyrex cavalgava Sectrier com graça silenciosa, os cascos fantasmagóricos do cavalo deslizando silenciosamente sobre o chão nevado. Seu destino, Cama do Gigante, onde a enorme árvore rosa, conhecida por abrigar inúmeros Pokémon, ficava orgulhosamente. À medida que se aproximavam, a silhueta da árvore imponente parecia cada vez maior, com suas flores rosas brilhando fracamente sob o luar. Naoki maravilhou-se, esticando o pescoço para observar a árvore colossal. Virando-se para Calyrex, que cavalgava calmamente ao seu lado, perguntou, como ela ficou tão grande? Calyrex ergueu o olhar para a árvore gigante e respondeu com um tom suave e reflexivo. Esta terra nutriu, assim como nutre tudo que vive aqui. Naoki piscou, tentando assimilar a ideia. A terra o alimentou? Calyrex assentiu gentilmente. Sim, a terra acolhe todos os seus filhos, nutrindo-os para que possam florescer. Por meio desta árvore, ela sustenta os Pokémon que chamam esta terra de lar. Naoki, o quê? Ele coçou a cabeça, tentando entender o conceito. Você está dizendo que a própria terra tem uma vontade? Depois de pensar um momento, Naoki percebeu que Calyrex devia estar se referindo às forças da natureza. É como a floresta viridiana em canto, refletiu Naoki. Dizem que a floresta abençoa certos humanos, concedendo-lhes o poder de se comunicar com Pokémon e até mesmo usar a energia da floresta. Ele se lembrou do filme Pokémon Os Segredos da Selva, onde o menino Coco usou Cura da Selva, um movimento normalmente reservado a Zarude, para proteger seu pai. Deve ter sido uma bênção da floresta, pensou Naoki. O vínculo entre Coco e Zarude deve ter movido o espírito da floresta, permitindo que Coco usasse a cura da selva mesmo sendo humano. Este mundo parece um sonho, pensou Naoki com um sorriso irônico. Ele se lembrou de momentos do anime Pokémon em que as coisas tomaram rumos estranhos, quase mágicos, como a vez em que Ash Ketchum foi transformado em pedra em Pokémon. O primeiro filme, Mewtwo contra-ataca. Naquela cena, Pikachu e todos os Pokémon ao redor derramaram lágrimas e de alguma forma, através do poder misterioso dessas lágrimas, Ash foi trazido de volta à vida. Como uma pessoa moderna e lógica, Naoki não pôde deixar de se sentir perplexo. É como aquelas histórias em que os personagens derrotam o chefe final com o poder do amor, da amizade ou de algum vínculo místico. Muito cafona. Ele murmurou para si mesmo com um suspiro. A essa altura, eles já haviam chegado às margens tranquilas do Lago Baloné, cercado pelas colinas imponentes da árvore gigante. Tanto Glastrier quanto Sectrier pararam suavemente, seus cascos mal perturbando a atmosfera calma. Naoki desmontou, junto com Calyrex, e eles decidiram montar acampamento para passar a noite. Já eram 7 horas da noite. Apesar da luz fraca, eles ainda conseguiam ver Pokémon selvagens vagando por perto. Acima, um Swablu flutuava no céu, e nas sombras das árvores, o Corvisquire de olhar aguçado empoleirava-se silenciosamente vigiando. Na grama abaixo, rebanhos de Volô pastavam pacificamente, enquanto Cotoné flutuava preguiçosamente com a brisa da noite. À beira da água, Barboas nadava em círculos preguiçosos ao lado de Magikarp, de olhos opacos que chapinhava sem rumo. Basculin se lançava em pequenas rajadas, rompendo a quietude do lago. Naoki maravilhou-se com a rica variedade de Pokémon. A vibração daquele ecossistema o encheu de admiração. Esses Pokémon são todos nutridos pela árvore gigante, percebeu ele, lembrando-se das palavras de Calyrex antes. A visão tocou o coração de Naoki, lembrando de uma árvore especial em seu rancho. É igual à árvore do mundo, sussurrou ele em voz alta. Ele se virou para Calyrex. Tem uma árvore no meu rancho também. Se ela crescer o suficiente, você acha que ela poderia criar tantos Pokémon quanto a árvore gigante? Calyrex lançou-lhe um olhar curioso. Uma árvore? Naoki assentiu. Eu a chamo de árvore do mundo. É uma árvore incrível, mas leva 100.000 anos para crescer completamente.
Calyrex refletiu sobre isso por um momento, com a expressão serena e inabalável. A árvore do mundo, murmurou. Nunca ouvi falar de tal árvore, mas se o tempo é o único obstáculo, talvez eu possa ajudá-la a crescer. Naoki se lembrou dos 3 Gogoats em seu rancho, que trabalhavam incansavelmente para cuidar da árvore. Cada vez que canalizavam sua energia para o seu crescimento, ficavam completamente exaustas, completamente esgotadas, mas com uma expressão de satisfação no rosto. Se eu esperar que ele cresça naturalmente, nunca viverei o suficiente para vê-lo totalmente crescido, pensou Naoki sombriamente. Ele se virou para Calyrex com um brilho de esperança nos olhos. Mas isso pode exigir muita energia sua, disse ele, cautelosamente. Calyrex sorriu calorosamente. E daí? Você me tirou do abismo e espalhou meu nome por toda a terra, me dando forças para suportar o frio rigoroso da tundra da coroa. Naoki sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Que Pokémon realmente bondoso. Nesse momento, o som do estômago de Koraidon roncando quebrou o momento emocionante. Naoki se virou e viu Koraidon inclinando a cabeça, dando-lhe um olhar inocente como se dissesse: Ah, o que aconteceu? Naoki. Bom, isso estragou o clima. Tudo bem, vou começar a cozinhar. Naoki anunciou, arregaçando as mangas. Para o jantar, Naoki preparou bife grelhado e sanduíches vegetarianos com vegetais frescos. Os bifes eram para Koraidon e Ciclizar, enquanto os sanduíches eram para Calyrex. Quanto a Glastrier e Sectrier, eles já haviam devorado mais de 100 cenouras naquela tarde. Suas barrigas inchadas confirmavam que não sentiriam fome tão cedo. Preparar os sanduíches foi simples. A maioria dos ingredientes eram vegetais frescos. Ele cortou os vegetais em fatias perfeitas, colocou-as entre fatias de pão macio e adicionou um fio de ketchup e molho para a salada. Um sanduíche vegetariano perfeito estava pronto. Naoki olhou para o sanduíche divertido. Isso só potencializa os movimentos do tipo planta. Ah, tudo bem. Ele deu de ombros e continuou cozinhando. Depois de preparar as refeições para os Pokémon, Naoki voltou sua atenção para o próprio jantar. Naquela noite, ele decidiu comer omurice, um prato quente e reconfortante para a noite fria. Enquanto cozinhava, Naoki de repente se lembrou de algo que o velho chefe da vila Frezington lhe havia dito. Ele olhou para Calyrex e perguntou: A propósito, o chefe, o descendente daqueles que um dia criaram as rédeas da unidade, queria saber se você realmente existe. Ele me pediu para avisá-lo se eu encontrasse alguma coisa. Devo contar a ele sobre você? A expressão serena de Calyrex não mudou. Após um momento de reflexão silenciosa, ele balançou a cabeça gentilmente. Não precisa. Não sou mais o rei das colheitas abundantes. De agora em diante, sou apenas um humilde fazendeiro. Naoki decidiu que provavelmente era melhor assim. Então, tudo bem, não direi nada ao chefe. Com o assunto resolvido, Naoki sorriu. Nesse caso, partiremos amanhã. Ainda havia coisas a fazer. Naoki precisava visitar as principais cidades de Galar para comprar penas de aço derramadas por Corviknigd. Levaria um tempinho, mas era necessário. Depois de terminar as tarefas, ele poderia retornar ao rancho com Calyrex e os outros para passar um inverno tranquilo juntos. Calyrex assentiu suavemente, seu olhar gentil refletindo a confiança que agora tinha em Naoki. Certo. Capítulo 254, Herói e Guerreiro. A noite caiu e o mundo estava silencioso. Os Pokémon que viviam perto da cama do gigante retornaram aos seus ninhos, bocejando e se acomodando para dormir. Ocasionalmente, Pokémon noturnos farfalhavam pela grama alta, seus movimentos mal quebrando o silêncio. Do topo da colina, Naoki podia ver a superfície do mar de Galar brilhando sob o luar. Graças às correntes oceânicas, essa área era mais quente do que os campos de neve do norte, criando o ambiente perfeito para um rico e vibrante ecossistema Pokémon. Naoki sentou-se em frente à fogueira com seus companheiros Pokémon e Calyrex, aproveitando a noite tranquila. Após ouvir o plano de Naoki de deixar a tundra coroada no dia seguinte, Calyrex lançou seu olhar para a distante região de Galar e falou suavemente: Antes de partirmos, quero visitar mais um lugar. Naoki olhou surpreso para cima. Para onde você quer ir? A voz de Calyrex era calma, mas resoluta. Para o lugar onde residem o herói e o guerreiro. Os olhos de Naoki se arregalaram em reconhecimento. O herói e guerreiro. Você quer dizer Zacian e Zamazenta? Calyrex assentiu levemente. Sim, eles foram meus aliados durante um período de grande calamidade. O coração de Naoki disparou. Você está falando do dia mais sombrio? O desastre causado por Eternatus? A expressão de Calyrex tornou-se solene. Sim, quando a região de Galar enfrentou a destruição, nos unimos para impedi-la. Naoki ficou curioso. Você poderia me dizer o que realmente aconteceu? Os livros de história são vagos, e a maioria das pessoas só se lembra do herói com a espada e o escudo. O papel que você desempenhou foi esquecido. Calyrex assentiu, a luz bruxuleante do fogo refletindo em seus olhos. Eu vou te contar tudo. Naoki se aproximou da fogueira, ansioso para ouvir a história. Com seus Pokémon ouvindo em silêncio, Calyrex começou a recontar os eventos do passado. Há muito, muito tempo, vivi em paz nesta terra com meus amados corcéis e os humanos que acreditaram em mim. Um dia, tive a visão de um desastre, uma escuridão avassaladora que consumiria a região de Galar. Para me preparar, invoquei 2 seres poderosos, Zacian, o rei das espadas, e Zamazenta, o rei dos escudos. Eles ouviram meu aviso e juraram impedir o desastre iminente. Como um gesto de confiança, realizei uma coroação para eles no Santuário da Coroa, concedendo-lhes o poder do rei.
Também convoquei meu metal, um Pokémon mítico conhecido por sua maestria sobre o metal, para forjar armas poderosas para eles, uma espada e um escudo, imbuídos da essência da realeza. Com esses artefatos sagrados, Zacian e Zamazenta ganharam a força necessária para enfrentar a escuridão. Eles partiram para enfrentar a calamidade, enquanto eu me concentrei em proteger os Pokémon da floresta. Usando todo o meu poder, levei os Pokémon da floresta para um lugar seguro. Mas o esforço me esgotou completamente e caí em um sono profundo. O que aconteceu depois, eu não sei. Naoki ouviu, cativado pela história. Então essa é a verdade, murmurou. Calyrex olhou para o fogo, com a voz carregada de preocupação. Mesmo agora, sinto vestígios do desastre persistindo em Galar. Temo que o perigo não tenha sido totalmente eliminado. Naoki franziu a testa. É por isso que você quer visitar Zacian e Zamazenta? Para avisá-los. Calyrex assentiu. Sim. Preciso contar a eles o que senti para que possam se preparar para o que pode vir. Naoki sentia o profundo carinho que Calyrex ainda nutria pela região de Galar. Após um momento de hesitação, perguntou: por que não ficar aqui e lutar ao lado deles? Eles precisam da sua ajuda. Calyrex balançou a cabeça, com uma expressão calma, mas resoluta. Não sou mais necessário aqui. Quando meu poder foi totalmente restaurado, vislumbrei o futuro. Desta vez, vi que o Rei da Espada e o Rei do Escudo repelirão com sucesso a fonte do desastre com a ajuda de 2 humanos, disse Calyrex com uma certeza silenciosa. Entendo. Naoki assentiu, percebendo a importância da ideia. Os 2 humanos mencionados por Calyrex eram provavelmente Vitor, Glória e Hop, o irmão mais novo de Leon. Mas algo mais chamou a atenção de Naoki. As espadas e escudos usados por Zacian e Zamazenta foram realmente feitos por meu metal? Naoki murmurou incrédulo. Isso foi completamente inesperado. Depois de ouvir a história completa, Naoki suspirou, imaginando como esses poderosos Pokémon devem ter se unido durante a antiga calamidade para enfrentar Eternatus juntos. Calyrex inclinou a cabeça levemente curioso. Por que você suspira? Naoki lhe deu um pequeno sorriso. O desastre de que você está falando é o que os humanos agora chamam de dia mais escuro. Depois que você adormeceu, Zacian e Zamazenta o repeliram com sucesso. Mas quando a batalha terminou, eles se isolaram. Ele continuou com uma ponta de tristeza. Após o fim do dia mais sombrio, os humanos começaram a reescrever a história. Eles fundaram um reino e reivindicaram os feitos de Zacian e Zamazenta como seus, enganando as gerações futuras, fazendo-as acreditar que a família real era responsável por salvar a região de Galar. Calyrex permaneceu sereno, com a expressão calma apesar do peso das palavras de Naoki. Entendo. Você parece se importar mais com esse falso reconhecimento do que eu. Naoki piscou. Você não se importa com o que aconteceu? Calyrex balançou a cabeça gentilmente, com um leve sorriso se formando em seu rosto. Naquela época, nem eu nem o Rei da Espada buscávamos fama ou glória. Queríamos apenas proteger os Pokémon que viviam nesta terra. Era só isso que importava. Ele fechou os olhos por um momento, refletindo. Além disso, os humanos que conheci e aqueles que acreditaram em mim já se foram há muito tempo. Não adianta ficar remoendo o que foi perdido. Naoki sentiu uma pontada de compaixão, mas concordou com a cabeça. Você tem razão. É só que um pouco triste. Com a primeira luz do amanhecer, Naoki, Calyrex e Koraidon partiram da cama do gigante. A visão majestosa das flores cor-de-rosa na árvore imponente desapareceu atrás deles enquanto cavalgavam para o sul. Entretanto, havia uma persistente sensação de decepção no coração de Naoki. Apesar da exploração das terras ancestrais, não havia sinal das formas galarianas de Articuno, Zapdos ou Moltres. Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido. Por que essa cara feia? Calyrex perguntou curiosamente notando a expressão distraída de Naoki. Antes que Naoki pudesse responder, Koraidon, sempre perspicaz, lançou-lhe um olhar cúmplice e ninguém o conhecia melhor. O Pokémon inclinou a cabeça, aparentemente exasperado com os pensamentos de Naoki. A expressão de Koraidon dizia claramente, eu sei exatamente o que você está pensando. Com certeza, Naoki confessou com um suspiro melancólico. Li uma vez que 3 Pokémon pássaros lendários viviam perto daquela árvore gigante. Eu realmente esperava vê-los hoje. Calyrex entendeu imediatamente a quais 3 Pokémon Naoki estava se referindo. Eles não vivem aqui permanentemente, explicou Calyrex. Só param perto da árvore ocasionalmente para descansar. Mas se os 3 se encontrarem ao mesmo tempo, sempre acabam brigando. Parece que escolhi a hora errada para visitar. Naoki suspirou de decepção. Koraidon soltou um gemido sofrido. Ah, nossa! Calyrex riu baixinho. Se quiser, posso acompanhá-la para encontrá-los na próxima vez. Naoki sorriu, mas balançou a cabeça. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Há muito o que fazer quando voltarmos. Primeiro, Naoki teve que pedir ajuda a Kelly para construir estábulos para os cavalos e se preparar para a restauração da floresta na primavera. Com Glastrier e Sectrier sob seus cuidados, cada um com um forte senso de território, ele precisava construir estábulos separados para manter a paz. Em vez de voltar para a Vila Frezington, Naoki e Calyrex pegaram uma rota diferente em direção à estação Soulpoint, onde o trem a vapor para a região de Galar os aguardava. Quando se aproximaram da borda do campo de neve, Naoki fez Koraidon parar e se virou para Calyrex. Vamos viajar de trem para Galar. Você pode encontrar outros humanos lá. Você se importa? Calyrex pensou por um momento com um olhar distante. Suponho que os humanos desta era não me reconheceriam mais. Não importa. Ótimo. Naoki então olhou para Sectrier e Glastrier. Só que tem uma coisa. O trem não permite Pokémon grandes a bordo, então vou precisar mantê-los em suas Pokébolas durante a viagem. Tudo bem para vocês? Pokébolas. Calyrex inclinou a cabeça, confuso. Naoki pegou uma Pokébola vermelha e branca padrão e a segurou para Calyrex ver. É uma ferramenta desenvolvida por humanos para transportar Pokémon.
Quando você aperta o botão, ela armazena os Pokémon dentro, permitindo que você os leve para qualquer lugar. Enquanto continuavam caminhando, Naoki explicou as várias maneiras pelas quais os humanos agora interagem com os Pokémon, abordando tópicos como treinadores, criadores e os laços que as pessoas formam com seus parceiros Pokémon. Calyrex ouviu atentamente, concordando ocasionalmente. Quando Naoki terminou, Calyrex deu um pequeno sorriso. Entendo. Nesse caso, você pode mantê-los nas Pokébolas por enquanto. Naoki aproximou-se dos dois corcéis, colocando delicadamente a mão em suas cabeças. Primeiro, ele apertou o botão de uma Pokébola vazia contra Sectrier, que se dissolveu em um clarão de luz vermelha e desapareceu na bola. Em seguida, repetiu o processo com Glastrier. Ambas as Pokébolas tremeram brevemente antes de se acomodarem com um clique suave, sinalizando o sucesso da captura. Calyrex observou todo o processo com os olhos arregalados, claramente surpreso com o que acabará de testemunhar. Como isso é possível? Perguntou Calyrex com um tom de voz cheio de admiração. Naoki coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Ouvi dizer que tem algo a ver com os Pokémon serem capazes de encolher temporariamente de tamanho quando estão relaxados ou conservando energia. Mas, sinceramente, não sei todos os detalhes. É só uma teoria. Calyrex ficou em silêncio por um momento, com uma expressão pensativa. Então, com uma curiosidade repentina, perguntou: posso entrar numa Pokébola também? Afinal, para vocês humanos, eu também sou um Pokémon. Naoki, está tudo bem? O rei das colheitas abundantes parecia genuinamente ansioso para tentar. Com um suspiro, Naoki sacou uma terceira Pokébola, apertou o botão e gentilmente a apontou para Calyrex. Para a surpresa de Naoki, a Pokébola aceitou Calyrex sem nem tremer. Fechou-se instantaneamente, permanecendo perfeitamente imóvel. Momentos depois, Calyrex emergiu da Pokébola sozinho, com um sorriso divertido se espalhando por seu rosto. Fascinante, comentou o antigo rei de Galar, com a voz cheia de admiração. Os humanos são realmente uma espécie inteligente. Lembrando-se da explicação anterior de Naoki sobre o vínculo entre treinadores e Pokémon, Calyrex se virou para ele com um sorriso brincalhão. Então, isso significa que agora sou seu Pokémon? Treinador, aguardo ansiosamente sua orientação. Naoki. Tentando esclarecer qualquer mal-entendido, Naoki acenou com as mãos, nervoso. Eu não sou realmente um treinador. Sou apenas um fazendeiro, como você. Calyrex riu calorosamente. Hahaha. Você tem razão. Não sou mais um rei, apenas um humilde fazendeiro. De agora em diante, somos companheiros fazendeiros. Naoki. Os dois deram uma risada descontraída antes de continuar pelo caminho nevado, voltando para a estação. À medida que se aproximavam da estação, algo incomum chamou a atenção de Naoki. Um cordão vermelho vivo cruzava a rua, marcando-a como área restrita. Placas perto do bloqueio exibiam símbolos alertando sobre perigo extremo. As portas da estação estavam fechadas e as luzes internas piscavam fracamente. Isso é estranho. Naoki murmurou, franzindo a testa. Calyrex, cavalgando calmamente ao lado dele em Sectrier, ficou sério. Sinto algo incomum. Há uma aura sinistra aqui. Ele se virou para as montanhas distantes, onde um brilho sinistro iluminava o céu. Chamas lambiam os picos nevados, lançando um tom carmesim profundo no horizonte. Naoki e Koraidon notaram a visão perturbadora. Um incêndio? Em temperaturas abaixo de zero? Sussurrou Naoki incrédulo. Isso não faz sentido. Nesse momento, um barulho estranho ecoou pelo ar. Um ofegar baixo e trabalhoso, seguido pelo rápido bater de asas. Um momento depois, uma figura monstruosa desceu do céu, pousando pesadamente na frente de Naoki e Calyrex. A criatura era diferente de tudo que Naoki já vira. Seus músculos grotescamente inflados se projetavam com uma força sobrenatural, e dois pares de asas translúcidas e carmesim batiam ritmicamente atrás dela. Sua pequena cabeça achatada abrigava olhos negros e esféricos, e abaixo deles, um bico afiado, semelhante a uma lâmina, que brilhava ameaçadoramente na penumbra. O coração de Naoki disparou. Ele reconheceu a criatura imediatamente. Uma outra besta. Busvoli. A compreensão atingiu Naoki como um raio. Mas como? Ultraferas como Busvoli supostamente residiam no ultraespaço, perto da região de Alola. Como uma delas poderia ter chegado à região de Galar? Enquanto Naoki permanecia paralisado, incrédulo, Busvoli, a enorme ultra-besta, flexionou seus braços enormes e executou uma pose típica de fisiculturismo. Com cada músculo saltando, ficava claro que Busvoli estava exibindo sua força incrível. Perigo! Uma voz aguda e urgente veio de perto. Naoki se virou e viu um homem com o uniforme da Liga Galar correndo em sua direção, acompanhado por um Snorlax que seguia lentamente atrás. O homem olhou para Naoki e gritou: por favor, saiam desta área. A Liga de Galar bloqueou esta zona e a estação está temporariamente fechada. Vocês precisarão encontrar outra rota para Galar. Antes que o homem pudesse terminar, Busvoli, perturbado pela comoção, franziu a testa. Seus músculos se inflaram rapidamente, e um zumbido profundo e ameaçador ecoou de seu abdômen. Em um instante, a outra besta disparou para frente como um raio, e a rajada de sua velocidade arrancou o chapéu do homem. O homem mal teve tempo de reagir antes de ouvir um berro de dor vindo de seu Snorlax. Virando-se, ele viu a visão horripilante de Busvoli agarrando o Snorlax com força. Sem se importar com a agitação desesperada do Snorlax, Busvoli cravou sua probóscide em forma de agulha no pescoço de Snorlax. O corpo enorme de Snorlax começou a desinflar, e sua estrutura outrora imponente desmoronou como um balão furado. Em questão de instantes, o Pokémon foi reduzido a nada mais do que pele solta caída na neve. Os olhos do homem se arregalaram, cheios de raiva e descrença. Busvoli, com seus músculos pulsando como se lava derretida os percorresse, pairava sobre o homem, sua estrutura enorme projetando uma sombra.
Naoki ficou paralisado, sua mente acelerada para processar o perigo inesperado. Calyrex, que estava por perto, franziu a testa profundamente ao ver aquilo. Assim que Buzvoli se preparou para atacar o homem, a voz majestosa de Calyrex soou com autoridade inabalável. Como você ousa? A atenção de Buzvoli se voltou para a voz. A postura agressiva da ultra-besta mudou para Calyrex, intrigada com o desafio. Naoki, recuperando-se do choque, viu Calyrex se preparando para atacar. Sem hesitar, pegou uma Pokébola e a arremessou, liberando um Pokémon para ajudar. Um clarão de luz branca irrompeu da bola, revelando Sectrier, o corcel fantasmagórico, parado ao lado de Calyrex. A aura de Buzvoli se intensificou ao cruzar o olhar com seus novos oponentes. Com um rugido gutural, lançou-se em direção a Calyrex e Sectrier, com os músculos se contraindo a cada movimento. Calyrex não perdeu tempo. Com um movimento rápido, saltou graciosamente para as costas de Sectrier. Em um instante, uma poderosa onda psíquica surgiu de Calyrex, fazendo com que a energia fantasmagórica ao redor de Sectrier girasse e se agitasse violentamente. De repente, inúmeras chamas fosforescentes e roxas escuras ganharam vida ao redor deles, como brasas vindas de outro mundo. Com um gesto imponente do braço, Calyrex liberou as chamas. Elas dispararam como estrelas cadentes, chovendo sobre Buzvoli de todas as direções. O homem, ainda paralisado no lugar, só conseguia olhar com admiração para o espetáculo que se desenrolava diante dele. Que tipo de Pokémon é esse? Capítulo 255, Pai e Filho. Os músculos de Buzvoli se contraíram violentamente, como se energia derretida emergisse sob sua pele carmesim. Poder ondulou por seus braços enormes, cada veia brilhando intensamente. Seu ímpeto aumentou, aumentando rapidamente com força bruta. Com um rugido estrondoso, Buzvoli balançou seu punho direto para o céu, cheio de chamas roxas escuras e fantasmagóricas, como se pretendesse socar o fogo ameaçador para longe. Mas no momento em que seu punho fez contato com as chamas fosforescentes, os olhos de Buzvoli se arregalaram em choque, e ele soltou um grito de dor. Buzvoli, isso dói. Ele olhou para o punho, incrédulo, percebendo que o fogo espectral grudava em sua pele como um parasita implacável, drenando a própria essência de sua vitalidade. Mais chamas caíram, queimando as costas, os braços e o abdômen de Buzvoli em uma cascata de fogo roxo. Uma sensação abrasadora percorreu seu corpo enquanto a chama espectral se espalhava por sua forma. Buzvoli se debatia em agonia, rugindo enquanto tentava apagar o fogo. Rolava freneticamente na neve, desesperado para apagar as chamas implacáveis. No entanto, essas não eram chamas comuns, elas estavam imbuídas do poder fantasmagórico de Sectrier, imune a esforços simples. Do alto das costas de Sectrier, Calyrex observou a luta da ultra-besta com dignidade serena. Gradualmente, os movimentos selvagens de Buzvoli diminuíram, suas forças drenadas pela energia implacável que o consumia. Exausto, o ultra-besta desabou, deitado imóvel na neve, seu peito enorme arfando com a respiração ofegante. Mark, o oficial da Liga de Galar, ficou paralisado, incrédulo, com os olhos arregalados diante da cena à sua frente. Ele encarou o Pokémon misterioso que derrotara Buzvoli com tanta facilidade. De repente, uma voz surgiu no comunicador do ouvido de Mark. Mark, reporte. O que está acontecendo aí fora? Mark voltou a si e apertou o dispositivo contra a orelha. Encontramos o alvo. Mas houve uma situação inesperada. Que tipo de situação? Perguntou a voz do outro lado da linha. Mark olhou nervosamente para o Snorlax caído. A outra besta drenou todo o meu Snorlax. Mas um treinador, não, vários Pokémon que eu nunca vi, chegou bem a tempo de detê-lo. Enquanto continuava o relatório, Mark notou Calyrex cavalgando Sectrier, aproximando-se lentamente da forma inerte de Buzvoli. Espere, aquele Pokémon está curando a outra besta. Mark exclamou incrédulo, correndo para frente. Uma aura reconfortante emanava de Calyrex, envolvendo Buzvoli em um brilho suave. Lentamente, mas com firmeza, o fogo espectral se dissipou, substituído por uma energia cálida que curou o dano. Mark correu e gritou alarmado. Pare. É perigoso. Naoki, ainda calmo, olhou para o distintivo preso ao uniforme de Mark e percebeu que o homem era da Liga Galar. Relaxe, disse Naoki em tom tranquilizador. Antes que Mark pudesse protestar mais, os ferimentos de Buzvoli estavam completamente curados. A outra besta se levantou lentamente, cambaleando levemente ao se recompor. Seus olhos, agora cheios de medo, fixaram-se em Calyrex. Calyrex encarou Buzvoli com calma e autoridade. Sua ofensa está perdoada. Agora, volte para onde você pertence. Buzvoli fez uma pausa, aparentemente perdido em pensamentos. Levantou um braço e coçou a cabeça, parecendo perplexo. Buzvoli, eu não sei para onde ir. Calyrex permaneceu em silêncio, observando a outra besta com uma expressão serena, mas curiosa. Depois de um breve momento, o rei das colheitas perguntou gentilmente: de onde você é? Buzvoli estufou o peito levemente e berrou: Buzvoli. Naquele momento, o efeito das sementes tradutoras de Naoki passou, deixando-o incapaz de entender a fala de Buzvoli. Naoki parou por um instante, depois se virou para Mark, curioso sobre a conversa anterior entre Buzvoli e Calyrex. Você sabe de onde veio? Mark piscou, um pouco pego de surpresa, e então respondeu reflexivamente: de uma caverna complicada. Ao ouvir isso, Naoki assentiu pensativo. Exatamente como eu suspeitava, Buzvoli deve ter escapado de um ultra-buraco de minhoca. Ele lembrou que tanto nos jogos quanto no anime, houve menção de um ultra-buraco de minhoca aparecendo na região de Galar. Mais especificamente, esse buraco de minhoca pode ser encontrado nas profundezas cavernosas da Tundra Coroada. A mesma caverna onde os treinadores embarcam nas aventuras de Namax.
No anime Pokémon, o pai de Lily e Mo também desapareceu através de um ultra buraco de minhoca, apenas para eventualmente ressurgir. Depois de refletir por um momento, Naoki disse: parece que Buzzwole se perdeu. Devemos ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para o buraco de minhoca. Mark encarou Naoki com uma expressão que misturava espanto e confusão. Espera aí. Você consegue entender a fala dos Pokémon? Naoki deu um sorriso sutil, sem confirmar nem negar. Um dos meus Pokémon é telepático, disse ele casualmente. Ah, isso faz sentido. Mark disse com uma compreensão repentina. No entanto, com um olhar nervoso para Buzzwole, ele acrescentou: você poderia me ajudar a levá-lo de volta para a caverna? Quero dizer, antes que cause mais problemas. Naoki colocou uns salgadinhos de sementes tradutoras na boca e se virou para Calyrex. Antes que Naoki pudesse responder a Mark, Calyrex disse: eu pretendia ir para lá de qualquer maneira. Aquela energia incomum que senti antes está vindo do mesmo lugar. Naoki assentiu. Tudo bem. Vamos juntos. Com isso, Calyrex desviou o olhar para o Snorlax caído. Cavalgando graciosamente em Sectrier, Calyrex estendeu a mão direita. Uma energia verde e vibrante começou a fluir de sua palma, irradiando vida a forma desinflada de Snorlax. Em poucos instantes, o Snorlax, antes murcho, começou a inflar novamente como um balão, e seu corpo lentamente retornou à sua forma original e redonda. Mark ficou ali, boquiaberto, completamente atordoado com o que acabará de testemunhar. Ele olhou para Naoki, depois para Koraidon e finalmente para Calyrex e Sectrier. Eles são todos seus Pokémon? Naoki assentiu levemente. Sim. Os olhos de Mark se arregalaram em descrença. Isso é incrível. Como membro da equipe e treinador da liga, Mark sabia muito bem que não havia registro de Pokémon desse tipo na região de Galar. Isso só podia significar que o poderoso treinador diante dele devia ter vindo de outra região. Mark conduziu o grupo para frente, olhando para trás com curiosidade. Posso perguntar de onde vocês são? Naoki sorriu. Claro. Sou de Paldea e cheguei na região de Galar há pouco tempo. Paldea. O interesse de Mark atingiu o auge instantaneamente. Isso significa que os Pokémon que acompanhavam Naoki, aqueles que ele nunca tinha visto antes, também eram da região de Paldea. Observando a aparência bem treinada e animada deles, Mark não pôde deixar de se maravilhar. Isso é incrível. Você deve ser um treinador realmente habilidoso. Naoki, lá vamos nós de novo. Com um sorriso educado, Naoki respondeu: não, na verdade sou apenas um fazendeiro. Mark piscou, atordoado. Um fazendeiro? Isso não pode estar certo. Como um simples fazendeiro poderia criar Pokémon tão poderosos? Vendo a descrença de Mark, Naoki suspirou interiormente. Por que ninguém nunca acreditou quando ele disse que era apenas um fazendeiro? Mark, alheio aos pensamentos de Naoki, lançava olhares furtivos para ele enquanto caminhavam. Depois de um momento, Mark exclamou de repente: eu entendi. Naoki. O que exatamente ele descobriu? Antes que Naoki pudesse questioná-lo mais, eles chegaram ao seu destino. Eles chegaram a uma área isolada, cercada por penhascos íngremes. Vários carros de polícia e helicópteros estavam estacionados no terreno nevado. Naoki notou que alguns veículos estavam queimados e ainda fumegando, como se uma grande explosão tivesse ocorrido recentemente. Mark gesticulou em direção à cena. Toda essa destruição foi causada por aquele Pokémon misterioso. Ele é forte o suficiente para fazer um carro voar com um único soco. Tivemos que mobilizar muita gente para lidar com isso. Um grupo de oficiais que estavam por perto notou a chegada deles e voltou sua atenção para Naoki, Calyrex e Koraidon. Naoki esperava que alguém entre eles reconhecesse Calyrex, o antigo rei das colheitas abundantes, mas, para sua surpresa, nada. Nem um único lampejo de reconhecimento cruzou seus rostos. Calyrex olhou para a caverna sinistra e escancarada à sua frente. Sua expressão era séria enquanto falava. Sinto que uma energia estranha vem daquela caverna. Parece se conectar a um mundo além da nossa compreensão. Naoki piscou, percebendo de repente o que Calyrex queria dizer. A energia estranha deve ser a presença de um ultra buraco de minhoca. O mundo desconhecido que Calyrex sentiu deve ser o ultra espaço, o lar das ultra bestas. É que ele está muito fraco agora e vai desaparecer em breve, disse Calyrex. Ao ouvir isso, Buzzwole ficou visivelmente ansioso. Buzzwole, o quê? Ele realmente iria desaparecer e nunca mais voltar? Naoki ficou sem palavras. Por que você veio aqui se sabia que não podia ficar? Buzzwole coçou a cabeça, flexionando os músculos distraidamente. Buzzwole, curioso. Naoki suspirou. Foi uma pena realmente. Naoki pensou consigo mesmo. Se ao menos tivesse sido a Feromosa, eu teria levado essa para casa com certeza. Quanto a Buzzwole, Naoki olhou para o Pokémon musculoso e balançou a cabeça. Embora seu físico fosse impressionante, não se comparava a outros como ou Urshifu. Aliás, ele já conseguia imaginar o caos que seria se Buzzwole algum dia se soltasse no rancho. Poderia acabar drenando as pobres galinhas sem pensar duas vezes. Sim, não. Definitivamente não vale a pena, concluiu Naoki. Nesse momento, Mark terminou seu relatório e voltou para o lado de Naoki. Tudo pronto. Agora só precisamos mandá-lo de volta para o subsolo, anunciou Mark, confiante. Naoki piscou. O que você quer dizer com subterrâneo? Mark pareceu confuso. Este não é um daqueles Pokémon que rastejam do subsolo? Naoki, eles realmente não têm ideia sobre os ultra buracos de minhoca, hein? Em vez de explicar, Naoki decidiu deixar para lá. Algumas coisas eram melhores quando não ditas. Ele e Calyrex observaram Buzzwole se flexionar uma última vez antes de partir pesadamente sob a orientação da equipe de Galar. Adeus, grandão, murmurou Naoki com um sorriso divertido. Calyrex, ao lado dele, estreitou os olhos brevemente. A energia daquele portal desapareceu. Naoki concordou com a cabeça. Parece que o ultra buraco de minhoca finalmente fechou. Naquele momento, um grupo de oficiais da Liga Galar saiu da caverna em frenesi. Ele se foi.
Aquele Pokémon musculoso correu para um portal brilhante e simplesmente desapareceu. Então, não era do subsolo, mas de outro mundo? Observando a cena se desenrolar, Naoki se virou para Calyrex. Bem, essa é a nossa deixa. Acho que a estação de trem já deve estar funcionando novamente. Calyrex deu um pequeno aceno de compreensão. Naoki cavalgou em Sectrier, seguindo de perto Koraidon enquanto galopavam pelo campo de neve, com os ventos gelados deixando seu rastro. Mark e os outros membros da equipe da Liga de Galar assistiram em silêncio e atordoados, percebendo tarde demais que o misterioso treinador já havia desaparecido à distância. Espere, ele foi embora, exclamou Mark. Os funcionários trocaram olhares confusos. É estranho. Esse Pokémon pode realmente montar em outro Pokémon para lutar? Sim. E de acordo com seu relatório, foi preciso apenas um movimento para derrotar aquele Pokémon. Para capturar Pokémon tão poderosos, aquele cara de pau-dia deve ser um treinador incrível. Que pena. Perdemos a chance de agradecê-lo. Teria sido ótimo fazer amizade com ele. No dia seguinte, Cidade Postvik. Cidade Postvik era um lugar tranquilo e pacífico, aninhado nos arredores da região. As ruas eram calmas, com apenas o som ocasional de Pokémon selvagens chamando ao longe. Como Calyrex queria visitar Bosque Adormecido para procurar Zacian e Zamazenta, Naoki decidiu pegar o trem para cá, desembarcando na estação Cidade Postvik. O plano deles era viajar para o sul, até Cidade Postvik, onde a Floresta Mística estava localizada nas proximidades. Caminhando pela rua principal, Naoki passeava ao lado de Koraidon e Calyrex, enquanto Glastrier e Sectrier descansavam dentro de suas Pokébolas. Koraidon olhou ao redor com curiosidade, absorvendo as paisagens desconhecidas e maravilhando-se com as ruas movimentadas. Tudo lhe parecia novo e emocionante. Calyrex também olhou pensativamente para o ambiente ao seu redor. Este mundo mudou tanto comparado ao que eu conhecia, ele refletiu em voz alta, com uma pitada de nostalgia na voz. Naoki assentiu acompanhando o ritmo dele. Realmente aconteceu. Naoki havia feito algumas pesquisas sobre a história antiga do mundo Pokémon e não pôde deixar de suspirar. Houve um tempo em que os humanos viam os Pokémon como monstros ou ferramentas de guerra. Mas com os avanços da ciência, os Pokémon se tornaram uma parte natural da vida humana. Calyrex assentiu levemente em sinal de aprovação. Um sorriso suave se formou em seu rosto. Gosto do jeito que o mundo está agora. Naoki sorriu. Eu também. Naquele momento, Koraidon ao lado de Naoki de repente se animou, seus olhos se arregalando de surpresa. Hal? Koraidon chamou, alertando Naoki e Calyrex. Os dois seguiram seu olhar e viram uma multidão se reunindo na estrada logo à frente. Naoki inclinou a cabeça curioso, aproximando-se instintivamente para ver melhor. Abrindo caminho pela pequena multidão, eles encontraram um Urshifu parado no meio da rua, segurando um menino nos braços. O Pokémon parecia visivelmente ansioso, agarrando a criança contra o peito como se a estivesse protegendo. Hal, deixe-me ver. Koraidon também quis dar uma olhada. Nesse momento, uma senhora idosa de cabelos grisalhos se aproximou do local. Sua expressão gentil e comportamento calmo se destacaram instantaneamente. Naoki a reconheceu imediatamente. Professora Magnolia, exclamou Naoki suavemente. Ela era a renomada pesquisadora dos fenômenos Dynamax na região de Galar. Magnolia se inclinou para examinar o menino aninhado nos braços de Urshifu. Após uma rápida avaliação, ela se virou para o Pokémon imponente. Você é o Pokémon deste menino? Perguntou ela com a voz firme porém preocupada. Esta criança está com febre alta. Ele está gravemente doente e precisa de cuidados médicos imediatamente. Para choque total de Naoki, Urshifu respondeu, Shifu. Não, eu sou o pai dele. Naoki piscou, incrédulo. Espere, o quê? Antes que Naoki pudesse processar o que acabará de ouvir, o Pokémon Urso ajeitou o menino nos braços e seguiu apressadamente a professora Magnolia pela rua. Parecia que estavam indo em direção ao centro Pokémon. A multidão começou a se dispersar lentamente e embora algumas pessoas permanecessem ali, lançando olhares curiosos para Naoki, Calyrex e Koraidon. Naoki ficou paralisado por um instante, ainda tentando compreender o que acabará de testemunhar. Finalmente virou-se para Calyrex e Koraidon com a confusão estampada no rosto. Será que eu ouvi direito? Aquele Pokémon disse que é o pai do garoto? Perguntou Naoki incrédulo. Koraidon assentiu com entusiasmo. Hal, sim, você ouviu. Calyrex também assentiu levemente com uma expressão calma. Parece que o Urshifu realmente criou aquela criança humana como se fosse sua. A mente de Naoki imediatamente lembrou da história de Zarude e Coco do filme Segredos da Selva. Ah, não. Será que esse pode ser outro caso como o de Coco e Zarude? Naoki murmurou, esfregando as têmporas. Era difícil de acreditar. Será que esse menino realmente foi criado por um Urshifu? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256, Zacian e Zamazenta. Um Kubfu que evoluiu para um Urshifu. Um Urshifu selvagem na região de Galar? Esse é um dos Pokémon mais fortes que existem, praticamente uma lenda por si só. A excitação de Naoki transbordou. Aquela estrutura alta e poderosa, aqueles braços poderosos, os olhos protetores e determinados, e aquela pelagem lisa, porém eriçada. Que Pokémon incrível! Vindo da região de Paldea, Naoki nunca havia encontrado um Urshifu pessoalmente antes. Incapaz de conter sua curiosidade, ele agarrou Koraidon e Calyrex, ambos mal disfarçados com óculos escuros, e entrou furtivamente no centro Pokémon para dar uma olhada mais de perto. O menino que Urshifu carregava estava sendo tratado no pronto-socorro. Enquanto isso, o grande Pokémon Urso estava ansioso no saguão, com os olhos grudados na porta, andando de um lado para o outro inquieto. A professora Magnolia, sentada em um sofá próximo, observava com simpatia. Não se preocupe, disse ela gentilmente a Urshifu. A criança vai ficar bem. Mas Urshifu permaneceu visivelmente angustiado, com a expressão abatida e tensa. Naoki, fingindo ser um treinador descansando no centro Pokémon, sentou-se em um banco próximo.
Pegou um jornal para se camuflar, mas sua atenção permaneceu firme no Pokémon imponente. Ah, nossa! Koraidon ficou sem palavras, sabendo muito bem que o fascínio de Naoki havia sido despertado mais uma vez. Enquanto isso, Calyrex, sentado calmamente com seus óculos enormes, examinava os arredores. Nesse momento, a luz vermelha acima da porta do pronto-socorro se apagou e foi substituída por uma verde. A porta se abriu e a enfermeira Joy saiu, com uma expressão séria e severa ao mesmo tempo. Naoki se animou, observando atentamente. A enfermeira Joy se dirigiu diretamente a Urshifu. O que aconteceu? Onde estão os pais da criança? Se você tivesse esperado mais 10 minutos para trazê-lo aqui, as coisas poderiam ter terminado muito mal. Urshifu parecia querer dizer algo, mas hesitou, transferindo seu peso desajeitadamente de uma pata para a outra. A professora Magnolia entrou com um sorriso gentil. Está tudo bem agora. A criança está segura. Mas a enfermeira Joy, ainda visivelmente frustrada, cruzou os braços. É tão irresponsável da parte dos pais não aparecerem. Em vez disso, mandaram um Pokémon para trazer a criança até aqui sozinho. Com essas palavras, Urshifu abaixou a cabeça, sua expressão cheia de culpa e tristeza. A expressão severa da enfermeira Joy suavizou-se diante da cena. A criança vai ficar bem, acrescentou ela mais gentilmente. Se estiver preocupada, pode ir vê-lo na enfermaria. Atendendo ao convite dela, Urshifu correu pelo corredor, ansioso para estar ao lado do garoto. Naoki observou tudo isso acontecer com grande interesse. Se o que Naoki ouviu antes fosse verdade, então as palavras da enfermeira Joy devem ter ferido o coração do pobre Urshifu. Deve ser um sentimento de culpa, não é? Naquele momento, a enfermeira Joy notou Naoki e seus companheiros sentados em silêncio num canto. Recompondo-se, ela se aproximou deles com um sorriso profissional. Olá, como posso ajudar? Suas palavras sumiram quando ela viu Calyrex sentado calmamente, usando óculos escuros. Incapaz de se conter, ela exclamou, que cabeça grande. Calyrex. Naoki. Que grosseria. Percebendo seu deslize, a enfermeira Joy imediatamente tapou a boca com a mão. Nossa, me desculpe. Acabei de escapar. Calyrex deu um suspiro cansado. Está tudo bem, eu não te culpo, disse ele, acenando com a mão em sinal de descaso. Entretanto, para a enfermeira Joy, as palavras de Calyrex soaram como: calmou Gigi. Naoki se inclinou para frente com um sorriso tranquilizador. Ele disse que te perdoa. Aliviada, a enfermeira Joy assentiu, desculpando-se. Obrigada, e peço desculpas novamente. Tentando se redimir, ela foi até o balcão e voltou com 3 copos de um nutritivo suco de frutas vermelhas. Este suco ajuda a restaurar a energia de um Pokémon. É bom para todos os tipos, explicou ela com um sorriso gentil. Naoki entregou as bebidas para Koraidon e Calyrex, colocando canudos em seus copos. Então, sorriu e disse, pode nos trazer mais uma? A enfermeira Joy assentiu educadamente e saiu para preparar outro. Enquanto ela estava fora, Naoki soltou Ciclizar de sua Pokébola. Quando a enfermeira Joy retornou com o suco extra, cada Pokémon começou a beber alegremente pelos canudos. Calyrex segurou sua xícara cuidadosamente com as 2 mãos, bebendo do canudo com uma expressão serena. A julgar pelo seu olhar satisfeito, o suco devia estar delicioso. Depois de terminar a bebida, Calyrex assentiu levemente. Isso é realmente muito bom. A temperatura na tundra da coroa é fria demais para que árvores frutíferas cresçam, então faz muito tempo que não tomo uma bebida assim. Naoki sorriu calorosamente. Há muitas árvores frutíferas no meu rancho. Você pode beber o suco que quiser quando voltarmos. Calyrex riu baixinho. Eu não sou criança, sabia? Você não precisa falar comigo como uma. Mas, eu aprecio o sentimento. Embora ele não admitisse, ele não se importava nem um pouco com a gentileza. Naoki coçou a nuca, um pouco envergonhado. Haha. Koraidon e eu já estamos acostumados. Nesse momento, Urshifu, o Pokémon das artes marciais, saiu correndo da sala com passos determinados. Naoki piscou surpreso. Para onde está indo? Calyrex flutuou para mais perto, igualmente curioso. Vamos segui-lo? Naoki assentiu e junto com Koraidon e o resto dos Pokémon, eles seguiram Urshifu. O Pokémon urso marchou pelas ruas de Cidade Postfix sem parar, eventualmente cruzando as fronteiras da cidade. Naoki franziu a testa. É fugir? Naquele momento, Urshifu parou abruptamente. Virou-se para eles, estreitando os olhos com cautela. Oru? Quem é você? Naoki ficou ligeiramente tenso, percebendo quão aguçados eram os sentidos de Urshifu. Este deve ser incrivelmente forte. Decidindo confrontá-lo diretamente, Naoki gritou. Você deixou o garoto no centro Pokémon. A expressão de Urshifu cintilou com uma mistura de dor e hesitação. Aru, murmurou baixinho. Naoki ergueu uma sobrancelha. Aru? Os olhos de Urshifu se arregalaram. Espere, você consegue me entender? Calyrex flutuou para frente, irradiando tranquilidade e segurança. Não queremos fazer mal a ninguém, disse ele gentilmente. Só estamos curiosos sobre sua relação com o garoto humano. Urshifu hesitou, olhando de Calyrex para Naoki. Após uma longa pausa, suspirou profundamente, seu olhar se suavizando. Ele é Aru, meu filho, Urshifu admitiu calmamente. Naoki e Calyrex trocaram um olhar cúmplice. Exatamente como havíamos pensado. Enquanto isso, o queixo de Koraidon caiu em choque. Agal? Pokémons podem ter filhos humanos? Naoki lançou um olhar seco para Koraidon. Sério? Ele é um Pokémon macho. Como isso funcionaria? Ele não pôde deixar de se maravilhar com a imaginação selvagem de Koraidon. Urshifu olhou para Koraidon, balançando a cabeça. Não, eu o encontrei. Eu o criei. Enquanto Urshifu falava do menino, seu rosto se suavizou de amor e orgulho. O afeto em sua voz era inegável. Aquele menino significava tudo para ele.
Faz muito tempo, explicou Urshifu. Eu estava praticando meus movimentos debaixo de uma cachoeira quando vi, apenas um bebê, flutuando o rio abaixo. Era evidente que os humanos o haviam abandonado. Se eu não o tivesse acolhido, ele não teria sobrevivido, disse Urshifu, com a voz suave e emocionada. Então, eu o adotei como meu filho e o chamei de Aru. Eu o amo profundamente. Eu costumava levá-lo pelos campos para coletar comida, e ele se juntava a mim na cachoeira para praticar artes marciais o ano todo. Aru é uma criança inteligente, ele ajuda os Pokémon na floresta. Até os mais agressivos ficam mais calmos perto dele. Enquanto Urshifu relembrava, sua expressão se tornou terna e seus olhos se encheram de afeição. Calyrex ouviu em silêncio antes de perguntar gentilmente. Então por que você o deixou? A expressão de Urshifu se anuviou de tristeza. Por quê? Aru é humano. A floresta não é lugar para ele viver. Aquela enfermeira humana estava certa. Eu não sou um pai adequado. Não posso manter Aru preso a mim, longe do mundo ao qual ele pertence. Se ele ficar entre os humanos, crescerá seguro e saudável. Não precisará se preocupar com fome ou doenças, e dormirá em um quarto quentinho, protegido das tempestades e do frio. Naoki assentiu lentamente, começando a entender os sentimentos de Urshifu. Depois de um momento, ele disse, você já provou ser um bom pai. Urshifu olhou para Naoki assustado. Mas acho que Aru ainda não sabe que você foi embora, acrescentou Naoki gentilmente. O rosto de Urshifu mudou com incerteza. Calyrex falou em seguida, com a voz calma, mas cheia de compreensão. Eu consigo sentir o amor em seu coração. Se você se importa tanto com ele, por que está indo embora? Naoki interrompeu. Quando ele acordar, a primeira pessoa que ele vai querer ver é você. Mas se você não estiver lá, tudo no mundo humano vai parecer estranho e opressor para ele. Ao lado deles, Koraidon assentiu com a cabeça em concordância. Urshifu piscou, imaginando Aru acordando sozinho e assustado. Uma onda repentina de pânico o invadiu e, sem dizer mais nada, ele se virou e correu de volta para a cidade. Naoki observou a figura do urso se afastando, sentindo uma calorosa sensação de admiração. Nunca pensei que testemunharia algo assim, ele murmurou, tocado pela cena. Isso me faz gostar ainda mais de Pokémon como Urshifu, acrescentou Naoki com um sorriso. É uma pena, eles são tão raros. Ele não poderia simplesmente levar o pai de outra pessoa, poderia? Pois é, esquece. Com Koraidon e Calyrex ao seu lado, Naoki se sentia mais do que satisfeito. O segredo da vida é saber quando ficar satisfeito, ele lembrou a si mesmo com um sorriso. Calyrex, ao lado dele, observava o encontro com uma sensação de esperança renovada. O antigo rei de Galar murmurou pensativo. Isso me mostrou novas possibilidades entre humanos e Pokémon. Ele então sorriu calorosamente e acrescentou. Espero que o menino se recupere logo. Tudo bem, é hora de ir. Naoki declarou entusiasmado. Calyrex deu um pequeno aceno em concordância. E assim o grupo retomou a jornada rumo à cidade, enquanto o céu começava a brilhar com os tons quentes do entardecer. O sol poente cobria a paisagem com tons dourados, como se o mundo inteiro estivesse submerso na efervescência do refrigerante de laranja do verão. Assim como a cidade de Kozagi, esta cidade também prosperou em fazendas, mas em vez de criar Nacli ou Milton, os campos estavam cheios de volou fofos. Suas formas redondas pastando preguiçosamente sob o pôr do sol, irradiando uma atmosfera pacífica. Naoki admirou a paisagem tranquila. Parecia que o tempo havia desacelerado para um zumbido suave naquela cidade sonolenta. Calyrex observou a cena com a voz suave e nostálgica. Faz tanto tempo que não experimento uma vida tão tranquila. Agora, acho que é algo que posso esperar novamente. Além das colinas ondulantes, havia uma floresta tranquila, envolta no brilho do entardecer. Calyrex voltou seu olhar para a floresta e disse com certeza, vamos. Zacian e Zamazenta estão nos esperando na floresta à frente. Naoki sentiu uma onda de excitação tomar conta dele. Será que ele realmente estava prestes a conhecer Zacian e Zamazenta? Estou em Galar há pouco tempo e já encontrei 4 Pokémon lendários. Esta viagem valeu muito a pena, pensou Naoki com um sorriso no rosto. Com crescente expectativa, ele e Calyrex seguiram em direção à floresta. À medida que a noite caía, a floresta ao redor deles tornou-se silenciosa e silenciosa. O suave murmúrio de um riacho próximo os acompanhava, e a trilha que seguiam era ladeada por uma densa folhagem. Árvores altas estendiam-se em direção ao céu, com seus galhos entrelaçados, formando uma cobertura que bloqueava a maior parte do luar. As árvores ao longe estavam envoltas em uma névoa suave, dando à floresta uma sensação onírica e surreal, como se tivessem entrado em um mundo tecido a partir de um sonho. A trilha na floresta serpenteava e se ramificava sem parar. Naoki e Koraidon não sabiam qual caminho seguir, então deixaram o Calyrex guiar o caminho. Eles caminharam pelo que pareceram horas, com a névoa ficando mais densa a cada passo, até que sua visibilidade diminuiu para menos de 5 metros. De repente, Calyrex parou. Naoki, curioso, estava prestes a perguntar o que havia de errado quando notou a expressão séria de Calyrex enquanto ele olhava para frente. Seguindo o olhar de Calyrex, Naoki viu 2 figuras elegantes emergindo da névoa espessa. O da esquerda tinha pelo azul com padrões brancos semelhantes a cicatrizes por todo o corpo. Suas orelhas trançadas pendiam elegantemente sobre seus membros estreitos, conferindo-lhe uma aparência majestosa e ágil. O outro era coberto por uma pelagem vermelha que lembrava uma armadura, com um tufo de cabelo encaracolado coroando a cabeça. Seu corpo tinha feições angulosas e afiadas, com padrões que lembravam cicatrizes de batalha. Seu rosto tinha o formato de um pequeno escudo. Zacian e Zamazenta. Os 2 Pokémon lendários permaneceram em calma e compostura, lançando olhares rápidos para Naoki antes de voltarem sua atenção para Calyrex. Como cavaleiros honrando seu soberano, ajoelharam-se diante de Calyrex. A voz de Calyrex era calma e majestosa enquanto ele falava. Não há necessidade de formalidades. Os 2 Pokémon ficaram parados como se entendessem o propósito da visita de Calyrex. Eles ergueram as cabeças para o céu e uivaram em uníssono, seus gritos reverberando pela névoa. Arf!
Nós expulsamos o dia mais escuro. Calyrex assentiu levemente. Eu sei. Mas a escuridão não foi completamente vencida. Seus resquícios ainda perduram por esta terra. Um lampejo de confusão cruzou os rostos de Zacian e Zamazenta. Calyrex encontrou o olhar deles e disse suavemente, não sou mais o governante desta terra. Em breve partirei. De agora em diante, tudo aqui estará sob seus cuidados. Os dois Pokémon arregalaram os olhos em choque. Zamazenta deu um passo à frente, inclinando a cabeça com um gemido suave. Calyrex olhou para Naoki e deu um sorriso sereno. Sim e não. O povo desta terra não precisa mais de mim. Eles aprenderam a trilhar seu próprio caminho. As orelhas de Zacian se achataram de preocupação. Mas a escuridão ainda persiste. Se vocês partirem, seremos realmente suficientes para detê-la? E nossas armas estão enferrujadas e gastas. Calyrex balançou a cabeça gentilmente. Eu lhe dei o poder dos reis. Esse poder o guiará quando chegar a hora. E saiba disso, eu vi o futuro. Desta vez, a escuridão será derrotada para sempre. Os dois Pokémon abaixaram levemente a cabeça, suas expressões misturadas de incerteza e determinação. Calyrex continuou com um tom tranquilizador. Até que esse dia chegue, você só precisa esperar e se preparar. Capítulo 257, onde os heróis descansam. Na parte mais profunda de Bosque Adormecido ficava o repouso do herói, uma corte silenciosa e mística escondida por uma floresta densa e camadas de névoa. Os restos de um arco de pedra quebrado, coberto de musgo macio, erguiam-se orgulhosamente em meio à vegetação. Em sua base, havia uma antiga placa de pedra com palavras esculpidas há muito tempo desgastadas pelo tempo, cujo significado se perdeu ao longo dos séculos. Diante da placa repousavam duas armas desgastadas e enferrujadas, uma espada e a outra, um escudo. Ambas as relíquias jaziam adormecidas, banhadas pelos suaves raios de luar que se filtravam através da abóbada acima. Este lugar era o santuário de Zacian e Zamazenta. Em tempos antigos, após banir a escuridão iminente, os dois heróis se refugiaram aqui para viver em reclusão pacífica. Naoki e Calyrex, o rei das colheitas abundantes, estavam diante da corte real, observando os antigos artefatos sagrados brilhando sob o luar. De cada lado de Calyrex estavam Zacian e Zamazenta, com os olhares fixos em suas armas ancestrais. Em rosnados graves e profundos como palavras carregadas pelo vento, o Pokémon lendário falou. Enquanto lutávamos contra a escuridão, nossas armas foram danificadas por seu poder. Quando a paz retornou, nós as depositamos para descansar aqui no descanso do herói. Naoki ouviu em silêncio, absorvendo o peso das palavras. Olhou para Zacian, cuja figura nobre permanecia firme ao lado de Calyrex. Tanto Zacian quanto Zamazenta ainda estavam em suas formas de heróis de muitas batalhas, sem a espada e o escudo. Não poderiam se transformar nas formas espada coroada e escudo coroado que outrora definiram sua força lendária. Rei, quando você vai embora? Zamazenta perguntou, quebrando o silêncio com uma nota de preocupação. Calyrex desviou o olhar dos artefatos enferrujados para a floresta além e respondeu com calma e finalidade. Eu deixarei este lugar quando Naoki terminar seu trabalho. Naoki piscou levemente surpreso ao ouvir seu nome, mas antes que pudesse reagir, os dois Pokémon lendários se viraram para estudá-lo com expressões curiosas. Zacian e Zamazenta trocaram olhares, sentindo que o humano parado diante deles não era um viajante comum. Naoki sentiu o peso do olhar deles, ciente de que sua presença estava sendo examinada. Os olhos penetrantes de Zamazenta vagaram em direção a Koraidon, que permanecia em silêncio ao lado de Naoki, irradiando uma aura de poder silencioso. Os pelos de Zamazenta se arrepiaram ligeiramente, inquietos. A aura em torno do Pokémon que acompanhava Naoki era sutil, mas inconfundivelmente avassaladora, forte o suficiente para rivalizar com a deles, ou talvez até superá-la. Embora ainda não entendessem completamente porque seu antigo rei escolheu acompanhar este humano, a curiosidade de Zacian levou a melhor. Rei, veremos você novamente algum dia? Calyrex não ofereceu uma resposta definitiva. Em vez disso, falou gentilmente, como se estivesse deixando para trás um enigma. Quando seu dever for cumprido, caso deseje me ver novamente, siga os rastros que deixei, e você poderá me encontrar em outra terra. Ao ouvir isso, as expressões de Zacian e Zamazenta se iluminaram. Nós entendemos. Observando os dois Pokémon lendários se curvarem respeitosamente para Calyrex, um pensamento divertido de repente passou pela mente de Naoki. Esses dois não parecem nadadores. Assim como Groudon provavelmente também não sabem voar. Então, como conseguiriam atravessar o oceano se precisassem? Isso é um problema. Estava ficando tarde e para dar a Zacian e Zamazenta um pouco mais de tempo com Calyrex, Naoki decidiu acampar nas proximidades. Ele armou uma barraca e acendeu uma pequena fogueira com Koraidon e Ciclizar ajudando. O Spectrum e o Glastrier estavam quietos por perto, bufando ocasionalmente enquanto pastavam na grama macia na extremidade da corte real. Zacian e Zamazenta descansavam perto do fogo, com as cabeças gentilmente apoiadas nas patas dianteiras e os olhos calmos enquanto observavam as chamas dançarem. A visão despertou algo no coração de Naoki. Eles realmente parecem cachorros grandes e são adoráveis. Ele suspirou melancolicamente. Se eu pudesse trazê-los de volta para Paldea, Naoki refletiu sonhadoramente. Imagine, Calyrex administrando uma fazenda, com Zacian e Zamazenta trabalhando como cães pastores ou de guarda. Mas Naoki sabia que não era possível. Zacian e Zamazenta tinham uma missão importante, defender a região de Eternatus. Domá-los não era uma opção. Quem me dera ter trazido uma câmera, murmurou Naoki para si mesmo. Tirar uma foto com dois Pokémon lendários teria sido incrível. Balançando a cabeça, Naoki desviou o olhar dos lobos que descansavam para Calyrex, que estava sentado calmamente perto do fogo. Partiremos cedo amanhã, disse Naoki para Calyrex.
Assim que resolvermos tudo aqui, poderemos finalmente voltar para Paldea. Calyrex assentiu levemente. Sim. Na manhã seguinte, Naoki arrumou seus pertences, restaurou cuidadosamente o acampamento e se preparou para partir com seus companheiros Pokémon. Zacian e Zamazenta estavam orgulhosos na luz da manhã, com suas expressões nobres e calmas enquanto observavam Calyrex, o antigo rei de Galar, partir. Calyrex cumprimentou os dois Pokémon respeitosamente antes de se virar para seguir Naoki para fora do bosque adormecido. Quando chegaram à cidade Postvik, Naoki notou um grupo de crianças brincando e rindo juntas na rua. Ele parou por um momento observando-os. Calyrex virou-se para ele, inclinando a cabeça com curiosidade. O que está pensando? Nada, disse Naoki com um sorriso suave. Só parece um pouco estranho. Ele pensou em Victor e Hop, dois jovens treinadores que logo se tornariam os heróis de Galar. Agora, eles provavelmente têm a mesma idade que essas crianças, molhando a cama, chorando quando perdem seus brinquedos favoritos. Ele riu baixinho para si mesmo. Quem imaginaria que em poucos anos eles salvariam toda a região? Vamos, disse Naoki, seu olhar suavizando. O grupo seguiu o mesmo caminho e embarcou no trem a vapor com destino à cidade Vindon. Esta cidade é conhecida como a sede da frota de táxis voadores de Galar, onde os viajantes também podem comprar materiais raros, como penas de Corviknigd. O plano era estocar suprimentos, já que adquirir apenas algumas penas não seria suficiente. À medida que Tinkatuf evolui, sua força e habilidades aumentam exponencialmente, tornando as ferramentas anteriores insuficientes. Esses Pokémon precisam forjar martelos novos e mais fortes a cada estágio de sua evolução, consumindo grandes quantidades de metal no processo. Além disso, Naoki também precisava reunir materiais para o martelo de Palmot, garantindo que os Pokémon tivessem as melhores ferramentas para trabalhar. Reunir tudo de uma vez parecia a opção mais eficiente, pois economizaria tempo e evitaria idas e vindas desnecessárias. O trem, conhecido por sua velocidade impressionante, os transportou rapidamente através de Galar. Após cerca de 8 horas, chegaram à cidade Vindon. No momento em que Naoki e o Calyrex saíram da plataforma e da estação, eles ficaram surpresos com a movimentada paisagem industrial. Sendo a maior cidade da região de Galar, a escala de cidade Vindon parece ainda maior do que a de cidade Lumiose, em Kalos. Arranha-céus se erguem sobre a paisagem, com duas linhas de monotrilho interconectadas circulando a cidade, passando por bairros modernos e centros movimentados. A arquitetura é uma mistura de passado e futuro, com destaque para a arena do portão do palácio, que lembra uma rosa gigante em plena floração, e hotéis luxuosos inspirados nos estilos vitoriano e gótico. Em contraste, torres elegantes e de alta tecnologia se erguem orgulhosamente, exibindo a modernidade da cidade. No centro de tudo, encontra-se um vasto parque central que oferece um oásis de tranquilidade em meio à expansão urbana. No centro do parque, uma gigantesca estátua negra de um Corviknigd domina a cena. As asas de aço da estátua brilham sob a luz do sol, emitindo uma aura imponente de força e majestade. Acima, bandos de Houkide e Corvisquire planam pelo céu, enchendo o ar com seus gritos alegres. As ruas fervilham de movimento. Trabalhadores de escritório, vestidos com ternos elegantes e segurando pastas, zigue-zagueiam pela multidão, enquanto damas elegantes da classe alta carregam pequenos leques ornamentais ou bolsas de seda e o som de carros. Conversas e o ocasional bater de asas de Corviknigd criam o ritmo da vida na cidade. É de fato uma metrópole moldada pela visão do presidente Rose. Sua influência é visível em todos os cantos da cidade, desde sua infraestrutura até seu senso de ambição. Até Calyrex fica impressionado, contemplando as torres prateadas e reluzentes que se erguem em direção aos céus. Após um momento de reflexão silenciosa, ele murmura: os humanos são realmente extraordinários. Pensar que construíram algo tão grandioso está além das minhas expectativas. Capítulo 258. Quartel-General do Táxi Voador Corviknigd. Naoki passeava pelas ruas movimentadas de cidade Vindon ao lado de Koraidon e Calyrex. Eles seguiram as placas no centro da cidade, rumo ao seu destino. As ruas estavam movimentadas com pessoas indo e vindo, a maioria acompanhada por um ou dois Pokémon. Alguns faziam compras casuais, enquanto outros eram treinadores que visitavam o mercado Vindon pela primeira vez, maravilhados com suas maravilhas. Neste mundo, fazer compras com Pokémon era tão comum quanto respirar. Apesar de Koraidon e Calyrex serem Pokémon extraordinariamente raros, eles chamavam pouca atenção, principalmente porque ninguém os reconhecia. Mas isso não impediu que um treinador ocasionalmente se mostrasse ansioso demais. De vez em quando, um jovem treinador animado chamava a atenção de Naoki, correndo para bloquear seu caminho e lançar um desafio. Assim como agora. Um garoto usando um boné de beisebol vermelho e branco, com um sorbunes pulando animadamente em seus calcanhares, estava parado na frente deles. Seus olhos brilhavam enquanto apontava para Koraidon e Calyrex. Um Pokémon que eu nunca vi antes. Você também é um treinador, né? Vamos batalhar. Naoki olhou para o coelhinho cheio de energia e não conseguiu conter o sorriso. Você deve ter acabado de começar sua jornada, né? O menino ergueu orgulhosamente 3 dedos. Já faz 3 meses. Naoki lhe deu um sorriso educado e encorajador. Você chegou longe, mas não seria justo lutar comigo. Talvez seja melhor esperar até ficar um pouco mais forte. Sem se deixar abater, o garoto estufou o peito. Já temos 3 insígnias de ginásio. Estamos prontos. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. 3 insígnias? Ele pensou por um momento, depois balançou a cabeça gentilmente. Mesmo assim, acho que ainda seria um pouco injusto. Mas ei, boa sorte na sua jornada. Quem sabe a gente batalha um dia.
Ele acenou amigavelmente para o garoto e o contornou para continuar seu caminho. No entanto, mal haviam dado alguns passos quando o outro jovem treinador se aproximou. Este caminhava com passos confiantes, ladeado por um Farfetch'd que segurava seu alho poró como uma espada. Naoki soltou um suspiro silencioso. É realmente uma cidade que vive e respira batalhas de treinadores. Ele olhou para o Farfetch'd, notando quanto ele parecia mais forte em comparação com o Pokémon do treinador anterior. Mas infelizmente ele não estava ali para lutar. O novo treinador sorriu. Vamos lá. Vamos jogar. Naoki balançou a cabeça com um sorriso amigável. Desculpe, não sou treinador Pokémon. Estou só de passagem, então vou ter que recusar seu desafio. O garoto hesitou visivelmente surpreso. Parecia ter uns 15 ou 16 anos. Isso não pode estar certo. Você parece um treinador. E aquele Pokémon é tão forte. Deve ter passado por inúmeras batalhas. Naoki manteve seu sorriso educado intacto. Mas, sinceramente, não somos treinadores. O garoto, percebendo a sinceridade de Naoki, finalmente cedeu, embora uma ponta de decepção permanecesse em sua expressão. Ele assentiu levemente, aceitando que não haveria batalha naquele dia. Naoki soltou um suspiro silencioso de alívio. Não querendo atrair mais desafiantes, ele montou nas costas de Koraidon. Com um comando rápido, o Pokémon disparou graciosamente pelas ruas, rápido demais para qualquer um seguir a pé. Depois de percorrer vários quarteirões, eles chegaram à sede do táxi aéreo Corviknigd, um arranha-céu imponente, com mais de 30 metros de altura. O saguão no térreo servia tanto como bilheteria quanto como sala de espera. Alguns atendentes estavam de prontidão na recepção, auxiliando os clientes. Naoki notou alguns viajantes finalizando a compra de suas passagens. São 1.500 Pokédólares. Por favor, pegue seu ingresso e vá até o terraço pelo elevador. Nossos táxis Corviknigd estão estacionados lá, disse a recepcionista com um sorriso educado enquanto entregava o ingresso ao hóspede. O hóspede assentiu e se afastou, permitindo que Naoki se aproximasse. A recepcionista o cumprimentou com a mesma simpatia. Bem-vindo. Como posso ajudá-lo hoje? Oi, eu estava pensando. Vocês vendem penas de Corviknigd aqui? Perguntou Naoki. A recepcionista piscou levemente surpresa. Penas de Corviknigd? Ah, você quer dizer as penas que Corviknigd deixa cair? Naoki assentiu levemente e esclarecendo. Sim, exatamente. A recepcionista hesitou brevemente antes de responder. Receio que não as vendamos diretamente. Veja bem, nossa empresa tem um contrato de exclusividade com uma siderúrgica. Todas as penas perdidas pela nossa frota de Corviknigo são enviadas para lá para serem processadas e fundidas em ferramentas de ferro para distribuição. Nunca as oferecemos como itens individuais. Naoki bateu no queixo, pensativo. Entendo. Penas de aço devem ser recursos bem valiosos por aqui. A recepcionista assentiu levemente. Sim, são. As penas de Corviknigd são excepcionalmente fortes, e a fábrica as transforma em ferramentas de alta qualidade. Ela notou o interesse persistente de Naoki e parou pensando cuidadosamente. Acho que posso perguntar ao chefe da empresa sobre isso. Se você estiver realmente interessado, talvez haja uma maneira de ajudar. Os olhos de Naoki brilharam de esperança. Muito obrigado. A recepcionista sorriu calorosamente. Sem problemas. Terei prazer em atendê-lo, senhor treinador. A região de Galar tem grande prestígio entre os treinadores. Após se tornar membro do Conselho Administrativo da Liga, o presidente Rose implementou uma série de políticas para tornar a região mais acolhedora para os treinadores. Ele esperava que todos os treinadores que visitassem a região de Galar levassem boas lembranças e experiências positivas. A influência de Rose se espalhou por toda a região, inspirando os moradores locais a ajudar os treinadores que passavam por lá. Afinal, esses treinadores itinerantes contribuem para a economia, seja por meio de batalhas ou apoiando os negócios locais. As batalhas Pokémon, em particular, são um grande atrativo para o turismo, impulsionando a reputação e a economia da região. Naoki, no entanto, não tinha plena consciência de quão profunda era essa cultura. A recepcionista não deu mais detalhes. Em vez disso, pegou o telefone na recepção, digitou uma série de números e fez uma ligação. O telefone tocou por apenas um instante antes que alguém atendesse. A recepcionista rapidamente relatou a situação. Olá, chefe. Um treinador acabou de chegar na empresa. Ele está pedindo para comprar algumas penas de Corviknigd. Sim, ele está viajando com 2 Pokémon incrivelmente poderosos que eu nunca vi antes. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, e então a expressão da recepcionista mudou de surpresa. O quê? Você mesma vem aqui? Tudo bem, vou deixar tudo pronto. Após encerrar a ligação, ela lançou um sorriso de desculpas a Naoki. Desculpe o inconveniente. Nosso chefe tomou conhecimento do seu pedido e gostaria de se encontrar com você pessoalmente. Por favor, sente-se ali. Ele chegará em breve. Naoki piscou, surpreso. Tudo isso, só por umas penas de Corviknigd? Ele não era ninguém importante. Por que o chefe estava se envolvendo pessoalmente? Com um encolher de ombros confuso, Naoki sentou-se na sala de espera. Koraidon olhou ao redor com curiosidade arregalada, enquanto Calyrex permanecia calmo e composto, sua postura serena exalando elegância silenciosa e autoridade. Em pouco tempo, as portas do elevador se abriram com um leve toque, e um homem alto de meia-idade e ombros largos saiu. Vestido com roupas casuais, ele carregava um celular flip antigo em uma das mãos e falava animadamente nele. O quê? Ele disse mesmo que minha visão não é tão aguçada quanto a dele? Em público, ainda por cima? E agora as ações da empresa caíram por causa disso? Droga! Isso é ridículo!
Diga a ele para segurar firme, nossa empresa com certeza vai levar o troféu na competição Estrela em Ascensão. O homem desligou com raiva e descou outro número. Onde está aquele garoto, Harry? Por que não tivemos notícias dele? A competição Estrela em Ascensão está prestes a começar, e como treinador patrocinado pela empresa, ele deveria saber disso. Houve alguma conversa do outro lado da linha. A frustração do homem só aumentava. Esqueça. Não conte com ele. Vou procurar outros treinadores para substituí-lo. Não podemos perder esta competição, não para essas outras empresas. Ele encerrou a ligação com um suspiro irritado e se virou para a recepção. A recepcionista assentiu educadamente e gesticulou em direção à sala de estar. O homem seguiu sua direção, caminhando confiantemente em direção a Naoki. Ao chegar perto do jovem, seu olhar penetrante pousou nos dois Pokémon parados ao lado de Naoki. O primeiro foi Koraidon, com sua constituição física poderosa, olhos ferozes e presença imponente. Claramente não era um Pokémon comum. O segundo foi. O homem piscou, assustado. Por que a cabeça desse Pokémon é tão grande? Calyrex, percebendo o olhar do homem, ergueu ligeiramente a cabeça. Em um instante a autoridade régia que outrora detivera como rei de Galar preencheu o recinto. O ar ao seu redor estava carregado de um poder implícito, fazendo o homem instintivamente se endireitar como se estivesse se curvando em submissão. Um arrepio percorreu a espinha do homem. Será que esse Pokémon leu meus pensamentos? Embora o homem não soubesse exatamente que tipo de Pokémon era, a intensidade de seu olhar e aura não deixavam dúvidas. Era extraordinário. A expressão do homem mudou para uma de oportunidade. Ora. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Com o seu treinador habitual desaparecido, parecia que a sorte lhe sorrira. Diante dele estava um treinador poderoso de outra região. Exatamente o golpe de sorte que precisavam. Se este recém-chegado concordasse em participar, eles poderiam ter uma chance real de vencer a competição Estrela em Ascensão. Pigarreando, o homem se recompôs e tentou soar o mais educado possível. Você veio aqui pelas penas de Corviknight, certo? Naoki assentiu calmamente. Sim. Bem, isso não é problema nenhum, declarou o homem com um sorriso largo. Na verdade, posso até te dar de graça. Naoki levantou uma sobrancelha. O sorriso do homem se aprofundou. Tudo que peço é um pequeno favor em troca. Naoki franziu a testa levemente, já desconfiando que não seria fácil. Que tipo de favor? O homem se aproximou com a excitação quase contida. Quero que você represente nossa empresa na próxima competição regional de estrelas em Ascensão. Uma competição? Naoki piscou, pego de surpresa pelo pedido. Vendo a confusão no rosto de Naoki, o homem sorriu calorosamente. Calma. É só um torneio Pokémon padrão. Você é um treinador de outra região, não é? Naoki assentiu lentamente. Sim, estou. Eu soube no momento em que te vi, disse o homem orgulhoso, estufando o peito. Meus instintos nunca erram. A competição Estrela em Ascensão é uma tradição muito querida aqui em Galar. Aqui as batalhas Pokémon já são comercializadas, explicou o homem. No início as empresas gastavam muito dinheiro para contratar treinadores famosos para promover seus produtos e atrair fãs. Mais tarde, algumas empresas começaram a patrocinar treinadores talentosos diretamente, treinando-os do zero. Se esses treinadores tivessem um bom desempenho em torneios, isso gerava lucros enormes para as empresas. Mas como o torneio principal acontece apenas uma vez por ano, os fãs começaram a querer mais. Para atender a demanda, foi criada a competição regional de estrelas em Ascensão. Agora, muitas empresas inscrevem tênis na competição, na esperança de ganhar fama e superar os rivais. Naoki assentiu finalmente entendendo. Então é como um evento de celebridades, murmurou Naoki para si mesmo. Essas empresas apoiam os tênis, os transformam em estrelas e usam sua popularidade para ganhar dinheiro. Um pensamento repentino ocorreu a Naoki, e seus olhos se estreitaram. Você não está me pedindo para participar da competição em seu nome, está? O homem sorriu. Bingo. Ele se inclinou e continuou. Inicialmente tínhamos um treinador. Ele chegou às semifinais no ano passado, mas perdeu para o Leão no final. Mas há um mês, ele desapareceu durante um treinamento. Não tivemos mais notícias dele desde então, e parece que ele não voltará a tempo para a competição deste ano. O homem cerrou os punhos, a frustração transbordando. Agora, aquela empresa de suéteres ali ao lado está nos provocando, nos chamando de covardes, e dizendo que seremos os primeiros a desistir este ano. Alguns dos nossos investidores ficaram com medo e desistiram, derrubando o preço das nossas ações. O homem parecia prestes a explodir. Uma empresa de roupas, dá para acreditar? Eles se acham melhores que a gente só porque ficaram em terceiro lugar. Naoki piscou. E onde seu treinador ficou mesmo? Quarto, admitiu o homem bufando. E daí? Terceiro lugar não é tão especial assim. Naoki sorriu para si mesmo. O terceiro lugar ainda supera o quarto. O homem se aproximou com os olhos cheios de determinação. Olha, se você entrar na competição e derrotar o tênis daquele cara do suéter, eu nem me importo em ganhar tudo. Faça isso, e eu não só te darei penas de Corviknight, como também te darei um conjunto autêntico de Sinicheia e um bule de Chapouty-Ageste. Tudo de graça, sem compromisso. Ao ouvir isso, Naoki sentiu um lampejo de interesse. A promessa de uma Sinicheia autêntica e um bule de Chapouty-Ageste são incrivelmente raros. No momento em que a expressão de Naoki mudou, o homem percebeu que havia tocado em algo sensível. Com um sorriso malicioso, o homem se inclinou para a frente. E então, o que você diz? O coração de Naoki disparou. Isso é tentador. Mesmo não se considerando um treinador, ele poderia fingir ser um, se necessário. Afinal, Koraidon era forte o suficiente para vencer a maioria das batalhas sozinho. Naoki só precisava acompanhá-lo e deixá-lo cuidar das coisas. Ainda assim, Naoki tinha uma pergunta persistente. Por que você acha que eu posso vencer aquele treinador? O homem não hesitou. Porque esses seus Pokémon não são Pokémon comuns. Ele gesticulou confiantemente para Koraidon e Calyrex. É raro ver Pokémon assim na natureza, quanto mais dois deles. Eu nunca vi nada parecido antes.
Eles têm aquele olhar poderoso e misterioso, e aqueles olhos. Eles não são do tipo que simplesmente segue ordens como um Pikachu que você encontra na rua. O homem se recostou com um olhar penetrante. Não tem como alguém com Pokémon como esse ser fraco. Ou você é um treinador de primeira, ou vai me dizer que é só um fazendeiro do interior. Naoki, eu sou realmente um fazendeiro. Exatamente. O homem ergueu as mãos, sorrindo. Só há duas explicações possíveis. Ou você é um treinador de elite, ou vem de uma família antiga e bem estabelecida, e esses Pokémon foram passados para você. Mas já que você está aqui comprando penas de Corviknight em vez de obtê-las por meio de alguma conexão familiar sofisticada, isso descarta a segunda opção, o que deixa apenas uma possibilidade. O homem deu um sorriso triunfante, assumindo uma pose brincalhona de detetive Pikachu. A verdade é clara, você é um treinador poderoso. Naoki. O homem coçou a cabeça com uma risada sem graça. Haha, desculpe, tenho assistido o Detetive Pikachu demais ultimamente. Ele se endireitou e olhou para Naoki com uma expressão esperançosa. Então, o que você diz? Me ajuda. Capítulo 259. Naoki mergulhou em pensamentos profundos. Seu principal objetivo ao vir até aqui era comprar um lote de penas de Corviknight. Mas agora, o homem à sua frente prometeu não apenas as penas de Corviknight, mas também um conjunto de Sinicheia autêntico e um bule de chá Polteageist. Um achado realmente raro. Bules comuns de Sinicheia e Polteageist são lindos, mas os autênticos são tesouros, praticamente 1 em 1 milhão. Mesmo viajando por toda parte você pode nunca encontrá-los. Como jogador de Pokémon, Naoki achou difícil resistir ao fascínio de uma recompensa tão rara. Sinicheia e Polteageist até têm um movimento exclusivo chamado Hora do Chá, mas Naoki não tinha um conjunto de chá adequado para presidir um. Em sua mente uma imagem vívida surgiu, um jardim ensolarado cheio de flores desabrochando, onde os Pokémon se reuniam para fazer uma encantadora festa do chá, compartilhando frutas e risadas. Mesmo assim, Naoki decidiu confirmar tudo. Então, contanto que eu compita por vocês e tenha sucesso, ganharei as penas de Corviknight e o bule de chá Sinicheia genuíno? O homem assentiu ansiosamente. Exatamente. Não preciso que você vença a competição inteira. Basta derrotar os tênis patrocinados pela nossa empresa rival. E pronto. Ele continuou. Eu lhe darei as penas de Corviknight na frente, mas o conjunto Sinicheia e Polteageist só será seu se você tiver sucesso. Naoki ficou tentado, mas ainda cauteloso. O valor do jogo de chá autêntico é bem alto, não é? Tem certeza de que vale a pena? O homem acenou com a mão, despreocupado. Ah, não se preocupe com isso. Faziam parte da coleção do meu avô. Quando ele faleceu, herdei muitos tesouros antigos. Já vendi uma boa parte quando comecei meu negócio, e estes são só o que sobrou. Naoki. Então, ele não é apenas determinado, mas também prático. De repente, o homem bateu na mesa, frustrado. Eu simplesmente não aguento perder para aquela outra empresa. Custe o que custar, quero tirar esse sorriso maroto da cara deles. Naoki. Parecia que o homem não almejava o campeonato, ele só queria derrotar o rival. Se Naoki vencesse, ele levaria as penas de Corviknight, Sinicheia e o bule de chá Polteageist. Esse acordo parecia mais benéfico do que arriscado. Tudo bem, Naoki assentiu, mas preciso entender a força do meu oponente. As competições da região de Galar são semelhantes a outros torneios regionais, você precisa de 8 insígnias de ginásio para participar. Qualquer um que chegasse aos 4 primeiros não seria um adversário fácil. O homem sorriu radiante, emocionado por Naoki ter concordado. Sem problemas. Venha comigo ao meu escritório e eu lhe mostrarei tudo o que você precisa saber. Eles entraram no elevador juntos. Enquanto o elevador subia, o homem resmungou. Não se preocupem tanto. A colocação daquele cara entre os 4 primeiros foi pura sorte. Os treinadores com quem ele lutou no caminho eram todos molengas. E o horário? Quando começa a competição? Perguntou Naoki. O homem ajustou a gravata e respondeu. O evento começa esta tarde. 8 treinadores estão competindo, e sua primeira luta será contra aquele cara. Você não precisará lutar com mais ninguém. Esta tarde? Naoki piscou surpreso. Já eram 10 da manhã, faltavam apenas algumas horas. Não está um pouco apertado? O homem deu de ombros. Foi exatamente por isso que pedi sua ajuda. Não temos tempo para encontrar mais ninguém. Logo, o elevador tocou, sinalizando sua chegada ao último andar. Em seu escritório, o homem tirou uma pasta da gaveta da mesa e a entregou a Naoki. Aqui está a lista dos treinadores participantes. Inclui também os Pokémon que eles usaram em torneios anteriores. Naoki pegou os papéis e os folheou. Seus olhos se arregalaram ao ver o primeiro nome da lista. Leon? Sim, embora Leon seja o atual campeão, ele é apoiado por várias empresas e frequentemente participa dessas competições para promoção. Vendo a preocupação no rosto de Naoki, o homem acrescentou. Não se preocupe. Você não terá que lutar contra Leon. Olhe para a sexta fileira, aquela chamada Briar. Naoki examinou a lista até encontrar o treinador chamado Briar. Seus pensamentos se voltaram brevemente para Leon. Nos jogos, Leon permaneceu invicto até enfrentar Vitor ou Glória, consolidando-se como o treinador mais poderoso de Galar. Mas desta vez, o oponente de Naoki não era o campeão. Seu olhar se fixou no treinador que Mike havia mencionado. Nome, Briar, representante da empresa de roupas de suéter de lã trançada. Gênero, masculino. Número de emblemas de ginásio, 8. Classificação em torneios anteriores, terceiro. Equipe Pokémon, Torterra, Liafeon, Apleton, Shiftry, Liligan, Rillaboom. Naoki examinou a formação novamente, notando uma tendência. Todos do tipo grama? Ele pensou por um momento. Com os movimentos do tipo fogo de Coraidon, lidar com esses Pokémon deveria ser fácil. Sua confiança aumentou. Parece possível. E então, como está? Perguntou o homem ansioso. Naoki assentiu. Parece administrável. O homem sorriu. Tudo bem. A propósito, quase me esqueci de me apresentar.
Meu nome é Mike. Qual é o seu nome? Naoki estendeu a mão. Naoki. Naquele momento, Naoki se lembrou de algo. Os tênis da competição usarão Dynamax? Mike assentiu ansiosamente. Claro. Essa é uma característica marcante das batalhas em Galar. Ah, é verdade. Você não é de Galar, então provavelmente não tem uma pulseira Dynamax, né? Isso pode ser um problema. Mike começou a andar de um lado para o outro, ansioso. Quando um Pokémon usa Dynamax, o poder dele dispara. Se o seu oponente usar Dynamax e você não conseguir, estará em grande desvantagem. Ele coçou a cabeça, frustrado. As pulseiras Dynamax só são fornecidas pela Liga de Galar para treinadores qualificados, então não posso simplesmente comprar uma para você. Naoki deu um sorrisinho tranquilizador. Não se preocupe. Acho que ficaremos bem. Ele sabia que havia casos em que Pokémon comuns ainda conseguiam derrotar aqueles Dynamaxed. Seria desafiador, mas não impossível. Sentindo fome, Naoki decidiu levar Koraidon e Calyrex para comer antes da competição. 15 minutos depois, em um restaurante de peixe com batatas fritas, Naoki sentou-se à mesa, observando Koraidon devorar a comida com um entusiasmo alarmante. Uma pontada de preocupação passou por sua mente. Vai ficar tudo bem, certo? A presença poderosa de Koraidon poderia facilmente fazer as pessoas esquecerem que ele era um Pokémon lendário. Como se sentisse a dúvida de Naoki, Koraidon bateu no peito com confiança. Hao, sem problemas. Não importava quem fosse o oponente, ele estava determinado a vencer. Mas primeiro, precisava se abastecer. Perto dali, Ciclizar estremeceu, claramente intimidado pelo jeito de comer de Koraidon. Gao. Calyrex, sentado perto da janela, sorvia elegantemente uma xícara de chá preto doce. Observando Koraidon comer, sua expressão era ao mesmo tempo curiosa e divertida. Ele olhou para Naoki. É isso que você mencionou antes? Treinadores comandando Pokémon em batalhas? Naoki assentiu. Sim. Em batalhas, os treinadores dão comandos estratégicos, seja atacando, defendendo ou montando combinações para ganhar vantagem. Calyrex cantarolou pensativamente, girando o chá em sua xícara. Depois de um momento, perguntou. Você tem alguma estratégia preparada para Koraidon na próxima batalha? Hao? Ao ouvir Calyrex mencionar seu nome, Koraidon parou no meio da mastigação e se virou para olhar para Naoki. Naoki pensou por um momento e então disse. Que tal? Ataque total. Totalmente? Calyrex levantou uma sobrancelha, intrigado. Significa usar força bruta para subjugar o oponente. Não precisa de estratégias mirabolantes. Basta atacar com seus golpes mais fortes e derrotá-lo. Calyrex lançou um olhar contemplativo a Naoki, como se estivesse considerando a natureza imprudente do plano. Por um instante, ele pareceu prestes a protestar. Mas então, uma lembrança lhe veio à mente. A vez em que ele usou a lança de neve de Glastrier para colidir de frente com o fragmentador estelar de Sectrier, e silenciosamente engoliu suas palavras. Talvez funcione, disse Calyrex, pensativo. Combina perfeitamente com a natureza de Koraidon. Naoki sorriu radiante. Sério? Koraidon inchou de orgulho. Hao, claro. Observando a alegre troca entre Naoki e Koraidon, Calyrex sorriu para si mesmo. Mas após um momento de reflexão, perguntou curioso. Agora que meus corcéis e eu estamos com você, somos seus Pokémon também? Naoki piscou surpreso, pego de surpresa pela pergunta. Para ser sincero, tratar alguém tão inteligente e majestoso como Calyrex como um Pokémon parecia estranho. Na mente de Naoki, Calyrex era mais como um humano, definitivamente não alguém que ele pudesse imaginar comandando como um Pikachu. Além disso, Naoki não conseguia deixar de pensar que Calyrex provavelmente seria melhor em criar estratégias de batalha do que ele jamais seria. Ao ver a hesitação no rosto de Naoki, Calyrex riu baixinho. Não pense demais. Você me tirou do abismo da solidão uma vez. Agora, eu só quero te ajudar. Naoki relaxou e brincou. Bem, então se Koraidon for derrotado, terei que contar com você. Com isso, Koraidon parou de mastigar abruptamente. Sua expressão se azedou de indignação. Hao, isso nunca vai acontecer. Quero dizer se, e esse é um grande se isso acontecer. Koraidon bufou, ainda não convencido, embora tenha voltado a comer. Naoki balançou a cabeça e pegou um guardanapo da mesa. Está satisfeito? Perguntou ele. Se sim, limpe esse ketchup da boca primeiro. Koraidon, agora satisfeito, agarrou o guardanapo com a pata, limpou o rosto desleixadamente e soltou um arroto satisfeito. 13 horas, Vindon Arena. Naoki chegou a Vindon Arena com Koraidon e Calyrex para se encontrar com Mike. Você está pronto? Perguntou Mike, parecendo um pouco ansioso. Afinal, aquele era um treinador que ele havia escolhido de última hora, e ele não tinha muita certeza sobre a força de Naoki. Naoki assentiu modestamente. Mike suspirou aliviado. É bom ver que você está confiante. A partida está prestes a começar. Vá para o salão dos competidores e espere lá. Você será o primeiro. Entendo. Naoki não era um competidor experiente, mas depois de assistir a muitas batalhas Pokémon em animes, ele se sentia um tanto preparado. Enquanto Mike se dirigia ao público, Naoki seguiu em direção ao salão dos competidores. O salão fervilhava de atividade. Treinadores estavam espalhados, cuidando de seus Pokémon em preparação para a batalha. Inicialmente, Naoki ficou preocupado que alguém pudesse reconhecer Calyrex. Mas, para seu alívio, ninguém lhe deu muita atenção. Ele deu uma rápida olhada ao redor, notando a variedade de Pokémon presentes. Grinsnaro, Cinderace, Coalossal, Dragapult, Grapplockt e Falinks. A sala estava repleta de Pokémon de todos os formatos e tamanhos, alguns altos, outros minúsculos, alguns com pelos lisos, outros cobertos de escamas. Alguns eram calmos, enquanto outros irradiavam uma energia feroz. Surpreendentemente, Koraidon e Calyrex se misturavam bem à multidão. Naoki examinou os treinadores e Pokémon, imaginando se Leon estaria entre eles. No entanto, em vez de Leon, ele avistou um rosto familiar, Ryan. O garoto de pele escura permaneceu à vontade, seu sorriso amigável tão brilhante como sempre. Naoki piscou surpreso. É aquele.
Ryan, ele sussurrou para si mesmo. Naoki pensou por um momento e imediatamente percebeu por que Ryan estaria ali. Como maior rival de Leon, Ryan provavelmente viera a este evento na esperança de ter outra chance de desafiar o campeão de Galar. Afinal, derrotar Leon parecia ser o objetivo final da vida de Ryan. Ryan notou o olhar de Naoki e ofereceu um sorriso caloroso e amigável em troca. Ei, você é um competidor na competição Estrela em Ascensão? Perguntou Ryan enquanto se aproximava, seu olhar se voltando para Koraidon e Calyrex, que estavam ao lado de Naoki. Naoki o cumprimentou educadamente. Olá! Os olhos de Ryan se demoraram em Koraidon por um instante. Como especialista em tipo dragão, ele pôde sentir imediatamente o poder que irradiava do misterioso Pokémon. Naquele momento, o som do locutor do evento ecoou pela arena. Ao ouvir seu nome, Naoki lançou um sorriso de desculpas a Ryan. Desculpe, preciso ir, minha partida vai começar. Ele se desculpou, passou por Ryan e foi em direção à entrada dos competidores. Bem-vindos, pessoal, à competição regional de estrelas em Ascensão deste ano. Sou Vivian, a anfitriã do evento de hoje. Agradecemos a paciência. Nossa primeira partida começará em breve. Vamos dar as boas-vindas aos nossos dois competidores no palco. A voz de Vivian ecoou pelo estádio, e a multidão explodiu de entusiasmo. Apresentando primeiro o Briar, patrocinado pela empresa de suéteres de lã trançada. A plateia aplaudiu ruidosamente quando um jovem de expressão serena entrou confiante no palco, vindo da entrada mal iluminada. Seu comportamento era frio e distante, irradiando uma aura de determinação. Vivian continuou com entusiasmo. Ah, é o Briar, como esperado. Como 3 vezes semifinalista da Copa dos Campeões, tenho certeza de que muitos de vocês conhecem a trajetória dele. Sua perseverança inabalável e espírito inabalável inspiraram fãs em todo o mundo. A multidão começou a gritar em uníssono: Briar! 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 Muitos fãs de Briar lotaram a plateia, e seus aplausos ecoaram por toda a arena. Ao ouvir o barulho avassalador, Mike, sentado na primeira fila, franziu a testa e murmurou: tão barulhento. Um homem rechonchudo de meia-idade sentado ali perto riu com vontade. Mike não dormiu o suficiente ontem à noite? Por que não tira um cochilo? Afinal, a competição de estrelas em Ascensão de hoje não é da sua conta. Mike lançou-lhe um olhar azedo. Ainda não acabou, Robbie. Não conte a sua vitória antes de merecê-la. Espere só, você verá. Ele cruzou os braços, olhando silenciosamente para frente enquanto a multidão vibrava de excitação. A voz animada de Vivian ecoou pela arena. E agora vamos dar as boas-vindas ao Naoki, o treinador patrocinado pela empresa de táxi voador Corviknigd. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Naoki? Quem é esse? Nunca ouvi falar dele, sussurrou um espectador. Olhos curiosos se voltaram para a entrada no outro extremo do estádio. Do arco sombrio surgiu um jovem de cabelos escuros e constituição robusta, caminhando calmamente em direção ao palco. 2 Pokémon seguiam de perto ao seu lado. O primeiro era Koraidon, com suas escamas escarlates brilhando à luz. Sua estrutura musculosa irradiava poder bruto, e seus olhos dourados carregavam um olhar feroz e intimidador que não deixava dúvidas. Era uma força a ser reconhecida. O segundo Pokémon flutuava graciosamente ao lado dele, Calyrex. Pairava sem esforço sobre o solo, apoiado por suas habilidades psíquicas. Seus membros esguios contrastavam com sua cabeça enorme, e seus olhos majestosos e onipresentes brilhavam com uma autoridade silenciosa. A multidão olhou em silêncio, atônita, impressionada pela visão dos 2 Pokémon misteriosos. Por um momento, toda a arena pareceu prender a respiração. Então a voz de Vivian quebrou o silêncio. Uau! Que entrada! Naoki é realmente um treinador misterioso. Imagino que tipo de batalha emocionante esses 2 Pokémon nos trarão. Ela fez uma pausa dramática antes de anunciar. Não vamos deixar todo mundo esperando. A primeira partida da competição regional de estrelas em Ascensão começou oficialmente. Capítulo 260, 1 contra 6. No fundo do salão dos competidores. À medida que a câmera se movia, a lente lentamente se aproximava dos 2 Pokémon misteriosos, focalizando-os nitidamente. Observando de uma tela próxima, os olhos do campeão Leon se arregalaram de curiosidade. Como campeão, Leon tinha um faro para talentos e percebeu imediatamente que aqueles 2 Pokémon não eram comuns. Seus olhares intensos e sua compostura calma os diferenciavam. Naoki, nunca ouvi falar de ninguém com esse nome em Galar, murmurou ele curioso. Será que ele é um treinador de outra região? Na tela, a luta estava prestes a começar, com a voz animada de Vivian anunciando o início da primeira batalha. Briar lançou um olhar frio para seu oponente, puxando uma Pokébola com um floreio antes de jogá-la no campo. Não importa quem você seja, não vamos perder esta partida. Vai, Torterra! Com um flash de luz branca, um enorme Torterra apareceu, parecendo firme e pronto para a batalha. Naoki deu um leve sorriso. Confiança é bom, mas vamos ver se você consegue comprová-la. Então, acenando para o companheiro, disse: Koraidon, você acordou. Hao! Com um grito feroz, Koraidon deu um passo à frente. Quase imediatamente, uma onda de energia carmesim irrompeu do corpo de Koraidon, espalhando-se pelo campo de batalha. A luz do sol sobre sua cabeça se intensificou, banhando toda a arena com um brilho intenso e radiante. Vivian, percebendo a mudança, exclamou: na primeira partida, Briar escolheu Torterra, enquanto Naoki enviou Koraidon. A intensidade do sol parece ter aumentado. Será que foi por causa dos Pokémon de Naoki? Com a partida em andamento, Briar rapidamente comandou: use tempestade de folhas. Torterra liberou uma massa rodopiante de folhas carregadas de energia, arremessando-as em direção a Koraidon. Mas a voz de Naoki interrompeu o momento. Koraidon, contra-ataque com lança-chamas. Koraidon lançou uma torrente de chamas, dominando facilmente a tempestade de folhas de Torterra e engolfando o Pokémon do tipo grama e terra no fogo. Torterra recuou, incapaz de continuar. A multidão, atordoada pela derrota rápida, explodiu em sussurros. O que aconteceu?
A Torterra de Briar foi nocauteada com um golpe. Que tipo de Pokémon é esse? Sua força é incrível. Nas arquibancadas, Mike estava quase fora de si de tanta empolgação. Erguendo os punhos, recostou-se com um sorriso e disse: "Ah, é isso? Robbie, este é o treinador figurão de quem você tanto se orgulhava?" A expressão de Robbie se fechou. Não fique convencido ainda. Esta partida ainda não acabou. Mike riu baixinho, divertindo-se bastante. Por mim, tudo bem. Vou ficar sentado assistindo você perder. De volta ao campo, Vivian tentou acompanhar a ação. Incrível! O Torterra de Briar foi derrotado em apenas um movimento pela força incrível de Coraidon. Briar está enviando seu próximo Pokémon, a Pleton. Antes que Vivian pudesse terminar seu anúncio, Coraidon lançou uma rajada de chamas, engolfando a Pleton instantaneamente. Os Pokémon do tipo planta e dragão mal tiveram tempo de reagir antes de desmaiar devido ao calor intenso. Vivian, com os olhos arregalados, ofegou. Isso é, impressionante. O segundo round terminou tão rápido quanto começou. Mais um nocaute de um golpe. A arena inteira ficou em silêncio atordoado. O que está acontecendo? Isso deveria ser uma competição regional de alto nível. Por que Briar está lutando como uma iniciante? Não, Briar não está lutando mal. Seu oponente é simplesmente forte demais. Esse tipo de poder é de nível de campeão. O público explodiu em espanto, todos os olhos se voltaram para o jovem treinador em campo. Será? Um campeão de outra região competindo aqui em Galar? A batalha continuou. Na terceira rodada, Briar enviou Liafeon. 5 segundos depois, Liafeon estava no chão, desmaiado. Na quarta rodada, Shiftry caiu em um instante. Na quinta rodada, Lilligan, mesmo resultado. O rosto de Briar se encheu de frustração. Era evidente que ele percebia que a força do oponente era muito superior à sua. Mesmo em suas lutas contra Leon, Briar nunca havia sentido esse tipo de disparidade de poder. Pelo menos nessas batalhas, sua equipe conseguia se sair bem contra um ou dois Pokémon de Leon. Agora Vivian e o público ficaram sem palavras, olhando com admiração. Que tipo de Pokémon é esse? Seu poder é inacreditável. Não acredito que a empresa de táxi voador Corviknight encontrou um treinador tão habilidoso. Mike parecia ter acabado de encontrar ouro, com os olhos arregalados de entusiasmo. Será que acabei de conseguir o as definitivo? Que sorte! Enquanto isso, de volta ao salão de competidores, Leon assistia à partida com intensidade, com o olhar fixo no misterioso e imparável Pokémon. Em seus olhos havia um lampejo de entusiasmo. Aquele era o tipo de oponente que ele esperava. Olhando para Briar, que duvidava de sua vida devido ao curso da batalha, Naoki sentiu uma pontada de simpatia. Ei, ele chamou gentilmente, eu não queria fazer você se sentir mal. Estou aqui para algo que preciso, não para tornar isso pessoal. Por um momento, Briar pareceu atordoado, mas então balançou a cabeça com determinação. Não precisa se desculpar. Você é forte, e a culpa é minha. Além disso, a batalha ainda não acabou. Enquanto falava, Briar pegou sua última Pokébola. Você é um treinador de outra região? Briar perguntou com um sorriso. Naoki assentiu. Briar riu. Nesse caso, deixe-me mostrar uma das características marcantes de Galar. Gigantamax Rillaboom. Com essas palavras, um fluxo de energia roxa radiante irrompeu da pulseira Dynamax de Briar. Ele despejou a energia na Pokébola, que imediatamente começou a crescer, expandindo-se diante dos olhos da plateia. Segurando a enorme bola com as duas mãos, Briar a jogou para frente com força. Com um estrondo retumbante, um Rillaboom enorme com vários andares de altura e uma aura imensa pousou no campo. Aí está, a voz de Vivian ecoou em admiração. O Pokémon carta na manga da Briar, o Rillaboom Gigantamax. Naoki olhou para o colossal Rillaboom, sentindo uma enorme sensação de espanto. Então isso é Gigantamax. Ele pensou, cativado pela visão. Atrás dele, Calyrex, o rei das colheitas abundantes, observava pensativamente a energia ao redor da arena. Esse poder era incrivelmente familiar, reminiscente da escuridão que ele outrora enfrentará. O confronto final havia começado oficialmente, e o público prendeu a respiração em antecipação, ansioso para ver quem venceria. O Rillaboom Gigantamax ou o feroz Coraidon de Naoki. Rillaboom, use solo de bateria G-Max. Briar ordenou, com a voz cheia de determinação. Rugido. Rillaboom soltou um rugido poderoso, e sua energia atingiu novos patamares enquanto uma enorme esfera verde começou a se formar acima do campo de batalha, carregada com intensa energia do tipo grama. Coraidon. Naoki sentiu uma pontada de excitação e nervosismo, mas Coraidon apenas olhou para Naoki, como se quisesse tranquilizá-lo. Hao. Vendo isso, Naoki sorriu e assentiu. Então está bem. Coraidon, dê tudo de si com uma rota de colisão com força total. Assim que ele terminou de falar, Rillaboom se moveu, lançando a enorme esfera de energia em direção ao chão como um meteoro. Os olhos de Coraidon se fixaram no alvo e, cronometrando seu movimento perfeitamente, ele irrompeu em uma labareda flamejante. Chamas vermelhas irromperam de seu corpo enquanto ele avançava, correndo para enfrentar o Floramax de Rillaboom de frente. Então Coraidon saltou, avançando direto na direção da enorme esfera de energia verde. Naquele momento toda a arena ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração, com os olhos fixos na cena. Até Leon observava a tela atentamente, completamente absorto. Sob os olhos atentos da multidão, Coraidon, envolto em energia ígnea, irrompeu pela enorme esfera de energia verde e colidiu com o imponente Rillaboom com força imparável. Rillaboom cambaleou com o impacto, e uma poderosa onda de energia pulsou para fora enquanto ele tentava se manter firme. Sua forma maciça começou a encolher rapidamente, perdendo o poder Gigantamax que havia acumulado. Um suave brilho verde preencheu a arena enquanto a voz de Vivian se elevava de entusiasmo. Incrível! Rillaboom foi forçado a sair do seu estado Gigantamax com apenas um golpe. Que movimento impressionante do Coraidon! Acabou, pensou Leon, reconhecendo o resultado no momento em que Rillaboom começou a encolher. Percebeu então que Naoki
Naoki e Koraidon eram realmente uma força a ser reconhecida, já se preparando para uma futura batalha com eles. Na plateia, o rosto de Mike se iluminou de choque e alegria. Inacreditável! Enquanto isso, Rob e seu rival corou de vergonha, lembrando-se do champanhe que havia estourado antes do jogo, sentindo-se agora mais do que um pouco arrependido. Sem olhar para trás para a batalha, levantou-se e deixou a arena, incapaz de encarar a derrota. Ao ver Rob recuar, Mike sentiu uma onda de satisfação inundá-lo. Uma palavra resumia tudo: incrível. À medida que a energia se dissipava lentamente do campo, a multidão viu Rillaboom caído no chão, incapaz de continuar lutando. Koraidon permaneceu ileso e calmo. O árbitro confirmou a condição de Rillaboom e apitou: Rillaboom não pode lutar. Naoki é o vencedor. Incrível demais. Aquele Pokémon conseguiu uma vitória inacreditável no mano a mano. Vivian exclamou com a empolgação mal contida. O Briar também não é nenhum novato. Ele já competiu na Copa dos Campeões e até chegou às semifinais. O que o Naoki está fazendo agora? Vivian de repente percebeu algo inesperado acontecendo no campo de batalha. O misterioso Pokémon, que antes flutuava silenciosamente atrás de Naoki, avançou para se aproximar do inconsciente Rillaboom. Sob os olhares perplexos da plateia, o Pokémon levantou delicadamente uma das mãos. Uma luz suave e cálida fluiu dela, irradiando uma energia vivificante que envolveu Rillaboom. Um segundo depois, Rillaboom se mexeu, seus olhos piscando e se abrindo enquanto recuperava toda sua força. Vivian logo percebeu. Incrível! Aquele Pokémon acabou de curar o Rillaboom. Que poder de cura incrível! Ele restaurou o Rillaboom num instante. No campo, o Briar olhou chocado para Naoki e Calyrex enquanto eles se aproximavam dele. O que você está fazendo? Liberte todos os seus Pokémon, disse Naoki gentilmente. Meus Pokémon também os curarão. Briar, vendo a recuperação milagrosa de Rillaboom, assentiu em gratidão e soltou seu outro Pokémon. Calyrex se movia graciosamente cuidando de cada um deles. Assim que todos os Pokémon foram curados, Briar olhou para Calyrex com profunda gratidão. Obrigada. Calyrex sorriu gentilmente e deu um passo para trás, ao lado de Naoki. Você é incrivelmente forte, Briar admitiu, com respeito evidente. Naoki, sentindo-se um pouco tímido, simplesmente respondeu: acredito que você também poderá chegar a esse nível algum dia. Com determinação renovada, Briar assentiu. Vamos trabalhar duro para chegar ao topo. Boa sorte! Naoki havia alcançado o que pretendia e planejava se retirar da próxima luta para retornar à região de Paldea com o jogo de Chassinicheia e Polteageist. Mas assim que ele se virou para retornar ao salão dos competidores, Vivian se apressou com o microfone. Naoki, você poderia esperar um momento? Naoki se virou surpreso. O que houve? Vivian sorriu animada. Todo mundo está tão curioso sobre você depois de assistir aquela partida. Posso entrevistá-la? Naoki assentiu. Claro. Obrigada. Vivian sorriu. Primeira pergunta. De onde você é? Olhando para a câmera, Naoki respondeu. Sou da região de Paldea. A região de Paldea. Vivian ecoou claramente intrigada. É bem longe de Galar. Entendo. Agora, a segunda pergunta. Ela olhou para Koraidon e Calyrex, parados orgulhosamente atrás de Naoki. Sobre esses dois Pokémon. Eles não aparecem na Pokédex, e todos estão ansiosos para saber mais sobre eles. Naoki parou por um momento, olhando para Calyrex, que lhe deu um aceno gentil e um sorriso encorajador. Compreendendo, Naoki se virou para a câmera mais uma vez. Este Pokémon aqui se chama Koraidon. Assim como eu, ele também é da região de Paldea. Koraidon gorjeou alegremente. Hau! Vivian riu baixinho. Parece tão amigável. Não tão feroz quanto parecia à primeira vista. Naoki sorriu. Koraidon é um Pokémon muito bondoso. Entendo, disse Vivian, assentindo antes de se virar para o Pokémon ao lado de Koraidon. E este aqui? Naoki olhou para Calyrex, que o encarou com calma e dignidade. Voltando-se para a câmera, Naoki o apresentou em um tom respeitoso. Seu nome é Rei das Colheitas Abundantes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.